Olá, seja bem-vindo ao Desafios Políticos. A representar as juventudes partidárias, hoje voltamos a ter connosco Jorge Barbosa, da Juventude Social Democrata, José Couceiro da Costa, da Juventude Popular, e deste lado, Eduardo Barroco de Melo, da Juventude Socialista, e Afonso Sabença, da Juventude Comunista Portuguesa. Reunimos-nos mais uma vez para discutir os temas centrais da atualidade do Estado político e começamos precisamente pela vitória de Bolsonaro nas eleições do Brasil. Eduardo, começo por te perguntar, e agora? É a questão que se põe. Essa é uma boa pergunta. Eu devo dizer que eu tive algumas dificuldades, aliás, em acompanhar a noite eleitoral e só depois é que consegui ver pelo menos uma parte do discurso de vitória do Bolsonaro, porque não consegui fazê-lo naquela altura, não porque estivesse impedido de o fazer, mas porque de facto fiquei bastante triste com aquele resultado, algo chocado até, apesar de saber que, ou de já esperar que... Já era algo previsível, exatamente. Não é? Acima de tudo, quer dizer, eu acho que a partir do momento em que o Fernando Haddad passou à segunda volta, que eu achei que este seria o resultado mais previsível. Em primeiro lugar, porque o Lula não era o candidato e, não sendo o candidato, as pessoas normalmente rejeitam a cópia e, portanto, o facto de... Acho que a estratégia de comunicação do PT, apesar de ter garantido votos, pelo menos naquele que era o eleitorado... que eventualmente já teria tendência para votar no PT, não direi exatamente o eleitorado fixo, porque não é. Acho que esse se consolidou à volta do Fernando Haddad e, portanto, houve um salto grande nas sondagens de antes dele ter o apoio formal do partido para depois. Mas a verdade é que isso não permitiu crescer para lá desse eleitorado mais próximo. E, portanto, tendo em conta que ele tinha uma alta taxa de rejeição também, acho que só seria possível, de facto, se o Lula, como sendo um candidato muito carismático, pudesse de facto ser candidato e aí, nesse cenário, acho que o PT teria pode vencer essas eleições. Portanto, a partir do momento em que ele não passou, embora isso fosse previsível, mas eu acharia sempre que o Ciro Gomes seria aquele que estaria melhor posicionado para passar a segunda volta e, portanto, já estava à espera disso. Dito isto, houve algumas coisas que me desiludiram ainda antes do dia das eleições. Em primeiro lugar, o próprio Ciro Gomes, que acho que teve uma declaração que é uma declaração de alguma forma enigmática. Ele diz que apoia a democracia e espera que as pessoas escolham esse rumo, portanto, no sábado anterior à eleição, mas não declara ou não diz exatamente que apoia o Fernando Haddad e diz que, não podendo ajudar, não quer atrapalhar, mas que tem uma razão muito prática que não pode divulgar naquele momento. E, portanto, acho que é importante perceber que a razão prática é essa, porque eu acho que, de facto, eu não acho que nós não temos que ir no extremo de dizer que todas as pessoas que não apoiaram Fernando Haddad ou qualquer outro candidato que não o Bolsonaro são fascistas, não é esse o caso. Mas acho que é importante que nós nos posicionemos no campo da democracia ou não da democracia. E, portanto, acho que o Ciro teve mal nesse aspecto. Depois, a única coisa que eu tiro de relativamente surpreendente neste resultado de domingo é que o Bolsonaro consegue ter uma margem superior àquilo que estaríamos à espera inicialmente. E, portanto, ele de facto consegue ter uma diferença para o Haddad de cerca de 10% dos votos. E eu não esperaria que essa diferença fosse tão grande. Agora, para o futuro, o que é que nós podemos esperar? Qual o cenário, não é? Eu acho que há uma coisa que é preciso abordar, que é... Durante já não é a primeira pessoa que nós analisamos a esta luz, ou seja, dentro de um certo espectro de extrema-direita autoritária. Aconteceu o mesmo com a ascensão do Donald Trump nos Estados Unidos, que, como eu já disse aqui, não é exatamente a mesma coisa, mas não sendo exatamente a mesma coisa, também são indesculpáveis atitudes como a que ele teve quando neonazis atropelaram pessoas em Charlottesville e ele disse que eram pessoas decentes, portanto, podemos colocar, apesar de tudo, dentro do mesmo espectro, mas que aconteceu noutros casos. E nós temos tendência sempre a que quem tendencialmente procura, mesmo que não concorde, fazer a separação entre o que é verdadeiramente um fascista, no sentido, se calhar, mais mussolínico do termo, com aquilo que é a realidade atual e separando essas pessoas do fascismo, eu acho que é preciso nós percebermos uma coisa, que é
As ideologias são campo de pensamento e, portanto, princípios orientadores, mas que depois têm formas de concretização diferentes. É óbvio que aquilo que nós podíamos dizer, se um regime fascista pode ser um regime fascista exatamente nos mesmos termos que foi no início do século passado, eu diria que não. E, portanto, nesse sentido, eu não espero que o Bolsonaro seja capaz de implementar uma ditadura ao estilo fascista dos fascismos europeus da primeira metade do século passado. Ainda que a atitude dele pareça ser bastante radical. Acima de tudo isso, porque o que é que me parece? Eu acho que há formas de esvaziar a democracia dentro da democracia formal. E acho que é isso que vai acontecer no caso do Brasil, não é? Não só do ponto de vista dos direitos, não só do ponto de vista daquilo que é, no fundo, o grande progresso que o Brasil teve durante os anos do PT, com todas as críticas que possam apontar, mas do ponto de vista de acesso à educação, acesso ao ensino superior, de melhoria do poder de compra, etc., de colocação de pessoas, da larga maioria de milhões de brasileiros que estavam na pobreza, de colocação de pessoas no funcionalismo público, em empresas privadas, etc., a poderem aceder a cargos superiores. Portanto, esse progresso social que se ficou no Brasil, acho que não vai ser só parado, como vai ser degradado durante os anos do Bolsonaro. E, acima de tudo, acho que nós vamos assistir a uma concentração de poder no Presidente, o que é perigoso, especialmente tendo em conta que o sistema já é presidencialista, apesar do Congresso e o Senado terem um papel importante também de controle, mas, apesar de tudo, com o grande espartilhamento da política brasileira, tendo em conta que nós temos cerca de 300 e dos novos eleitos nestas últimas eleições que não estão afiliados a nenhum grande partido e, portanto, todos eles acabam por se representar praticamente eles próprios. Isso significa que não há blocos sólidos de contrapoder. E isso torna difícil prever exatamente o que é que vai acontecer. Agora, acho que nós podemos esperar, se calhar como Bolsonaro, como podemos ver com o Duterte nas Filipinas ou como podemos ver com o Vítor Orbán na Hungria, acho que vamos ver, acima de tudo, dentro daquilo que nós formalmente podemos considerar uma democracia representativa, mas que na prática não é. Acho que vamos conseguir assistir a uma degradação rápida do sistema democrático brasileiro. Sim. Afonso, a expansão da extrema-direita achas que se deve aos governos democráticos? Antes de mais, boa tarde ou boa noite para as pessoas que amanhã vão estar a ver isto. Antes de mais, também pedir desculpa a toda a gente porque pronto, eu estou hoje aqui um bocado, caí aqui de paraquedas, vindo uma frequência, amanhã tenho outra e se calhar não me preparei o melhor que podia para o debate. Pronto, também um bocado fruto da minha vida de estudante. É por isso que é mesmo um programa de jovens, sim, não é? Faz mesmo parte. É que também é um programa de jovens, exatamente. Faz parte. Se o problema em si é do regime democrático, eu sinceramente, eu acho que quando se culpabiliza o PT por toda esta questão da ascensão de Bolsonaro, eu acho que nós temos que pensar numa coisa, é a corrupção. Foi o PT que trouxe a corrupção, o PT é culpado pela corrupção no Brasil? A questão é que não, a corrupção já existia, já estava lá. É claro que o PT também, quando vai para o poder, acaba por ser corrompido. E a questão que eu aqui coloco é uma das grandes bandeiras que o Bolsonaro tem, e que teve para a campanha eleitoral, foi queria diminuir drasticamente a criminalidade, queria acabar com a corrupção, mas o que eu me pergunto é, se as pessoas que corromperam o PT, se os grandes empresários e grandes grupos económicos que corromperam o PT e corromperam anteriormente quem esteve no poder no Brasil, também não vão estar lá agora para corromper o Bolsonaro. Eu tenho sérias dúvidas que o Bolsonaro, de facto, consiga erradicar a corrupção no Brasil. Por isso, se a culpa da ascensão do Bolsonaro é do sistema democrático, eu diria que não. Eu diria que a culpa da ascensão do Bolsonaro é desta democracia que o povo brasileiro tinha e da democracia que muitos dos países na Europa Ocidental têm, que é uma democracia que não está ao serviço verdadeiramente da população, mas sim ao serviço de interesses de grandes grupos económicos e de grandes empresas. Aliás, porque eu acho que a grande coisa pela qual nós podemos culpabilizar o PT, porque de facto, e como disse o Eduardo, teria elevado substancialmente, sobretudo no primeiro mandato de Lula da Silva, as condições de vida do povo brasileiro. Eu acho que se temos que atirar alguma culpa para cima do PT, a grande culpa que eles têm será sempre essa. Da parte do PCP, nós logo, poucas horas passaram de saber do resultado eleitoral, na altura o PCP emitiu uma declaração na qual dizia basicamente que pronto, não haja dúvidas nenhumas que o processo que leva o Bolsonaro ao poder também em si não é um processo isolado. Isto tudo começa com o impeachment que tira Dilma Rousseff do poder. Acho que também é importante termos essa noção, que o processo que estamos a assistir no Brasil não é um processo de ontem, é um processo que leva já algum tempo
e que é orquestrado e perpetrado, não tínhamos dúvidas nenhumas, pelos grandes latifundiários, pelos setores mais conservadores e reacionários da sociedade brasileira. Da mesma forma, o Partido Comunista Português apela que todos os democratas e progressistas do Brasil neste momento se unam, porque não tínhamos dúvidas nenhumas que vamos ter uns tempos muito difíceis pela frente lá, vamos ter tempos de retirada de direitos e rendimentos ao povo brasileiro, se calhar como já não tínhamos, provavelmente desde os tempos da ditadura militar, mas isto também será já fazer aqui futurismo, e os democratas brasileiros vão ter que estar todos muito unidos no combate às políticas que daqui para a frente podem surgir. É claro que também já veio para cima da mesa o facto de, e muito tem sido falado, do discurso de Bolsonaro ter mudado radicalmente na última semana, e então desde que de facto foi eleito, o discurso de Bolsonaro mudou, não haja dúvidas nenhumas, da mesma forma que mudou o discurso de Donald Trump. A questão que eu aqui coloco é, passam não sei quantos meses, sim, desde a eleição de Donald Trump, e nós vamos ver que o discurso dele mudou, mas isso não significa que muitas das políticas que ele prometia de facto tenham sido implementadas. E o que eu coloco é, vamos perceber quais é que eram as políticas que o Donald Trump prometia, vamos perceber quais é que são as políticas que Bolsonaro prometia ao povo brasileiro. E vamos perceber que a gravidade daquilo que ainda assim o Donald Trump prometia para a América não tem nada a ver com a gravidade daquilo que o Bolsonaro promete para o Brasil. Eu acho que isto também nos tem que fazer pensar, é que tanto o Donald Trump como o Bolsonaro, como muitas destas personagens que agora surgem no panorama da extrema-direita e que quando sobem ao poder parece que mudaram um bocado o tom, mas naquilo que de facto é a política, acabam por seguir na mesma os seus programas, e eu acho que é isto que nos tem que fazer pensar. Estamos a falar que o Bolsonaro, num país como o Brasil, que tem os níveis de criminalidade que tem, uma das ideias dele é liberalizar o porte de arma. Eu não sou sociólogo, eu não sou nenhum especialista na área, mas não me parece grande ideia. Porque a arma já há suficientes à solta no Brasil, eu acho que isto só vai aprofundar ainda mais um problema que já existe. Outra coisa que eu acho que nós, temos agora 2 meses, é importante perceber que nestes próximos 2 meses o Bolsonaro ainda não estará no poder. Acho que é importante perceber que, se calhar, pela primeira vez, a partir de janeiro, vamos ter 3, 4, 5, 6, 7 generais no governo. Algo que não tínhamos desde os anos 90, salvo erro, que não tínhamos um número tão grande de generais no governo. Com certeza, e o Jair Bolsonaro já anunciou que o Ministério da Defesa vai ter um general, vai ter um militar no governo, vai ter um militar à sua frente, o Ministério da Administração Interna, ou algo parecido, que tutela as forças policiais, também vai ter. Também se fala do Ministério da Educação poder a vir ter um membro do Exército à frente, e por aí adiante, e acho que isto também nos deve fazer pensar, de facto, uma pessoa que era saudosista da ditadura militar, uma das primeiras coisas que também anuncia é que vão não sei quantos militares voltar a compor o governo. Isso me permite a nota, e já com nota pública, de que se pretende reduzir aquilo que possam ser as repreensões sobre a polícia militar no caso da utilização excessiva de força. Sim. E, portanto, de facto, militarizando a resposta ainda mais, que já é suficientemente militarizada no caso do Brasil, a resposta da segurança pública. Não é? Exatamente. Eu acho que também aqui a questão que se coloca é, podemos olhar para isto e tentar dizer que Jair Bolsonaro pretende instaurar um regime ditatorial no Brasil, tendo, por outro lado, no campo da política económica, que é algo que ele não fala, ele próprio diz que não é economista, não é? Que é só muito cómico, o Presidente do Brasil diz que não tem que falar de economia, se calhar apresentar uma política económica muito mais liberal. E é óbvio que vem para cima da mesa. É a única coisa que não é má. No teu entender, no meu, não é muito bem assim. É a única coisa que não é má. E leva-nos a pensar, mas será que isto é de facto um regime ditatorial, um regime no qual temos uma política económica extraordinariamente liberal? Eu digo que é um regime onde Jair Bolsonaro se compromete a perseguir os seus adversários políticos, coloca, desde logo à partida diz que vai colocar não sei quantos militares no governo. Eu acho que, apesar do rumo de políticas económicas que ele possa vir a seguir, eu acho que, sem dúvida, a democracia brasileira se vai deteriorar dia após dia a partir do momento em que ele chega ao poder. Só uma última nota, que é relativamente à composição da Assembleia lá no Brasil, porque, ainda assim, o Partido Social Liberal, que é o partido, salvo erro, do Jair Bolsonaro, sim, não tem assim tanto peso quanto isso na Assembleia. O que sim, aquilo acho 50. Que tem cerca de 30 partidos lá no meio. Ou seja, isto também vamos ter nos próximos meses aqui um jogo de alianças políticas enorme, porque se Bolsonaro quiser passar de facto estas questões, vai ter que fazer alianças com muitos partidos, sobretudo da direita. Pelo que isto também poderá dar alguma esperança aos democratas brasileiros de que, não tendo Bolsonaro à partida
o apoio da maior parte da Assembleia de, se calhar, travar algumas das medidas que este pretende implementar. Acho que vamos ter que aguardar pacientemente para ver o que se vai passar. Pronto, e da parte do PCP, mais uma vez reafirmar a solidariedade com todos os democratas brasileiros, porque sem dúvida acho que tempos difíceis se avizinham. José, avizinham-se tempos difíceis? Antes de mais, boa noite Maria, boa noite Jorge, boa noite Eduardo, boa noite Afonso. Tempos difíceis. Depende. Eu acho que isso é uma questão altamente relativa, não é? Pormos os termos em tempos difíceis. O que é que são tempos difíceis? Em primeiro lugar, é preciso defini-los. Tempos difíceis serão tempos de prosperidade económica e mais segurança, ou tempos difíceis serão um endurecer do discurso naquilo que prova o Bolsonaro. É assim, eu não sou fã do homem, mas do homem feito presidente agora. Mas a sua vitória era mais que expectável. Aliás, os fatores da atividade política brasileira provam-no, porque, por um lado, nós tínhamos um índice de criminalidade, ou seja, uma falta de segurança nas ruas, que nenhum de nós portugueses sabe bem o que é que isso é. Achas que isso vai melhorar agora? É assim, eu não sei se vai melhorar ou não, eu sei que o que foi feito até agora não resultou. Ele propõe-se a uma mudança de política, no mínimo. E aqui o que é importante perceber é que o desespero é tão grande que os brasileiros já estão por tudo, já aceitam tudo que seja uma mudança de política para tentar resolver aquele problema. Eu não vou dizer aqui se a forma do Bolsonaro é a fórmula certa ou é a fórmula errada. Eu não sou nada militarista, eu não ando aí com pistola no coldre, pronto para dar aí tiros feito cowboy nas ruas do Porto. Ainda bem, não é? Ainda bem. Senão eu irritava-me aqui a meio do debate e temo pela saúde era um problema. Dos oradores do painel. Mas apesar de tudo, esta resolução de problemas, esta mudança brusca de política, porque acima de tudo é isso, não deixa de ser um exercício democrático, não deixa de ser uma revolução por votos, que é uma coisa engraçada. E nós, elite europeia ocidental, temos quase como uma sobranceria, achamos que somos os donos da razão e da verdade, e não fazemos a mínima ideia do que se passa por lá. Porque eu também sofro disso e padeço desse mal. A mim gostaria muito de votar Bolsonaro. Sentado no Porto, em Portugal, num país ultra-desenvolvido, ultra-pacífico. É fácil dizer isso, e tal. O Bolsonaro é um tipo que tem nos modos, é um extremista no discurso. Se calhar se eu vivesse em São Paulo ou no Rio de Janeiro e cada vez que eu fosse levantar dinheiro para pagar um café e me apontassem uma pistola na nuca, eu dizia, fogo, eu quero o Bolsonaro, eu quero que resolvam esta porcaria, porque eu estou farto de sair à rua, estou farto de sentir estes problemas e estamos aqui há anos e anos e não se resolve absolutamente nada. E é engraçado porque esta descrença generalizada no Partido Trabalhista atingiu também pessoas que à partida estariam ao lado do Partido Trabalhista nesta condição, que é o caso do Ciro, como o Eduardo referiu. Isto é altamente patológico. Nós assistimos ao... Não, mas não interessa se é pessoal ou não. Não sei se é ou não, mas acho que ele tem que esclarecer, agora que já passaram as eleições, porque é que disse aquilo. Ser pessoal é grave porque um candidato a presidente que pensa numa certa sociedade brasileira, se não apoia uma certa sociedade brasileira em virtude de uma quesília pessoal, é uma chatice. Eu acho que os presidentes e os primeiros ministros, os líderes políticos, são idealistas, idealizam sociedades políticas. Portanto, se em virtude das suas encrencas pessoais não estão juntos dentro de um certo ideal político, é perigoso. Mas retomando, e o Ciro é um sintoma da sociedade brasileira, porque é mais um que não acredita que o Partido Trabalhista consegue fazer mais. Ou seja, o modelo político que o PT se propunha era um modelo político gasto. Eu não sei se o do Bolsonaro é o melhor, ou é o bom, ou é o que deve ser seguido no momento. Eu sei, e é com alguma certeza, de que o modelo político do Partido Trabalhista não é de todo aquele que se pretendia e que a sociedade queria. E depois, e deixe-me dar aqui uma nota muito rápida em relação a uma coisa.
é que as pessoas exageraram sobre aquilo que era o fascismo. Desde 70 e tal, que vamos ouvindo o que era o fascismo. A Thatcher era fascista, o Reagan era fascista, o Passos Coelho era fascista, o Portas era fascista, o Adelina Mar da Costa era fascista, o Sá Carneiro era fascista. Tudo era fascista. E agora, quando entra pelo mundo político, meia dúzia de tipos, que não sei se são bem fascistas na terminologia daquilo que era o século XX, mas têm uns tiques de autoritarismo que a mim pessoalmente não me agradam. O Pedro e o Lobo. É o Pedro e o Lobo. O Pedro e o Lobo. Foi-se gritar tantas vezes, bateu-se tantas vezes no peito, o fascismo, o fascismo, o fascismo, que as pessoas já nem sabem o que é o fascismo. Essa análise só faz sentido se nós partimos do princípio que tem que haver cópias e não tem que haver cópias. Eu acho que é difícil nós olharmos para a Margaret Thatcher e para o que ela fez aos mineiros na Inglaterra e dizer que ela não foi pelo menos brutalmente autoritária. Autoritária não, ela propôs a votos com uma política. Ela, aliás, quando a Thatcher Quando tu deixas mineiros a morrer à fome, em greve, desculpa lá, mas isso não é autoritário? Não é um abuso do poder que lhe deram? Não abusa do poder que lhe deram. Não há uma desconsideração pela vida humana? Ela quando é eleita, sabia-se que ela ia fazer esse braço de ferro. Ela vai ao Congresso do Partido Conservador, pega no caminho da servidão do Hayek e bate na mesa e diz: meus amigos, é isto que nós seguimos. E no caminho da servidão falava-se expressamente. O problema é as pessoas lerem mal os autores. Mas então isso desculpa o que o Pinochet fez no Chile, por exemplo. Porque é a mesma coisa. A diferença é que foi com o Friedman. Eduardo, comparar o Pinochet no Chile à Margaret Thatcher... Tens razão. Ela não assassinou ninguém. Não mandou assassinar Não mandou ninguém, assassinar. Mas deixou morrer. Chegou legitimamente pelo exercício democrático com um programa político altamente definido. Sim, já falámos sobre isso, sobre a ascensão de todos os extremismos. Não é por aí. Mas é completamente diferente. Agora estamos a misturar a Thatcher com o Pinochet. Ainda assim... Tu estás a dizer que isso é legítimo porque não, já sabia que ela ia fazer. Não é legítimo, porque eu também não acho legítimo o Deng Xiaoping, por exemplo. Eu também não acho. Que se propunha um capitalismo de mercado livre externo e um comunismo interno, não é? Também apoiado nas escolas de Chicago para se abrir ao mundo. O modelo social e o modelo económico estão de mãos dadas. E neste caso, a economia está sempre a servir as pessoas e não as pessoas a serem servas da economia. E a longo prazo o que se provou é que o modelo económico e social da Margaret Thatcher foi finalmente um rompimento com as políticas, nomeadamente keynesianas, que os governos britânicos vinham seguindo, e que rompeu completamente com o passado e, graças a Deus, hoje em dia, lhes permite ter uma liberdade de escolha em relação, por exemplo, à União Europeia. Graças a Deus, hoje em dia, vemos que o modelo económico de Ronald Reagan e da Margaret Thatcher está a ter um sucesso tal no mundo que está a aparecer o Bolsonaro, está a aparecer o Orbán, está a aparecer o Donald Trump, está a ser um sucesso. E realmente, o modelo económico do pós-guerra, do socialismo do mercado, também fortificou uma União Soviética, criou uma Guerra Fria, criou o Fidel Castro. Isto é como em tudo. As pessoas têm um descontentamento geral e depois canalizam ou não consoante os meios. Portanto, o socialismo de mercado também não resultou. Tiveste a crise de 74, foi da estagflação que provou precisamente isso. Portanto, eu não estou a dizer que o capitalismo hoje em dia de mercado está perfeito e o modelo assim está perfeito, mas é de facto, temos um caminho mais democrático. O muro caiu, graças a Deus. O muro caiu com a vigência do capitalismo democrático. Acho que podemos dedicar um programa a isso. O que é que também acho que sim. O que aconteceu ao longo do último século? Podemos. Acho que sim. Sobre a história do século XX. Mas, Jorge, desculpa lá, deixa-me só acabar isto do Bolsonaro para depois voltarmos atrás e falarmos isto. Que eu estava a dizer isto, que exagerou-se no fascismo e a esquerda aí tem uma grande cota-parte de culpa do que catalogou tudo que era fascista, tudo que era não centro-esquerda, que era mais assim para o centro-direita, era fascista. E eu quantas vezes já me chamaram de fascista? Eu tenho nada de fascista, Deus me livre. A única coisa de fascista é usar aqui a gravata vermelha, que é do nacional-socialismo ou do Faccio do Mussolini. De resto, sou bem azulinho, não tenho nada de faz. E também sobre isto, a esquerda aqui portou-se muito mal. A esquerda e a sociedade civil europeia têm claramente de dar sempre uma opinião. Eu não sou contra o facto de nós darmos uma opinião. Agora, eu acho que é uma ingerência nas políticas nacionais de certos Estados estrangeiros, nomeadamente portugueses, que têm grandes relações com os portugueses,
Esse é o mesmo argumento do século passado, de quando começaram a aparecer regimes totalitários. Eu acho que nós não podemos, perante um alastramento de movimentos extremistas a surgir e a conquistar o poder em vários países, fazer de conta que não está a passar nada. Só percebemos que o mal vem aí quando chega à nossa porta. O Hitler e o Bolsonaro não têm nada a ver um com Claro o que outro. não tem. Não tem nada a ver um com o outro. Até pelo ponto de vista mediático nós temos um acesso à informação que antigamente não tínhamos. Claro. Mais uma razão para nós nos pronunciarmos a tempo. O fascismo só surgirá, na minha opinião, atualmente, num cenário de guerra, porque num cenário sem ser de guerra, muito dificilmente as pessoas hoje em dia trocam grande parte das suas liberdades e garantias caladas. José, peço desculpa, eu vou-te pedir que termines o teu raciocínio muito rapidamente. Não te quero cortar a palavra mais uma vez, como aconteceu no programa passado. Muito rápido. É assim. O Bolsonaro fascista, admite que o seja só nos modos, só no discurso. Fascista no sentido que é um autoritário. Não é necessariamente um fascista nas políticas, aliás. Sabes bem como eu que fascismo e liberalismo não se coadunam. Não se coadunam. Portanto, ele tem um programa político altamente liberal. E para terminar... Mais ou menos. Não, é um tipo que tem um discurso político altamente liberal e agora, no discurso de tomada de posse, ficou bem visto. Ele falou contra 4 temas principais, que foi contra a corrupção, foi contra a Venezuela, o medo generalizado de que o Brasil se pudesse tornar uma nova Venezuela, foi pela segurança, que isso é a vertente fascista, vamos lhe pôr assim entre aspas, do Bolsonaro. Mas é um fascismo que é no mínimo compreensível. E eu posso não concordar, mas posso compreendê-lo. E é isso que se passa. E ele tem um discurso altamente pela prosperidade e pelo desenvolvimento do país. Porque o Brasil, hoje em dia, é uma nação que tem todas as potencialidades para ser um país de primeiro mundo, na vanguarda da economia, na vanguarda do desenvolvimento humano, e mantém-se atrás. Está preso por um centro de controlo estatal de uma planificação que até houve, que houve nos governos do Partido Trabalhista e antes. Eu não atribuo todas as culpas todas ao Partido Trabalhista, mas também o Partido Trabalhista não fez nada para mudar isso. E portanto, e para terminar, e para irmos para intervalos, muito breve, acho precisamente. termino com esta frase que é: o Bolsonaro é um revolucionário através dos votos, mas não é um revolucionário pela força, ele é um revolucionário porque os brasileiros estão fartos desta política que está a ser vivida no seu país. Muito obrigada, José. Realmente vamos para intervalo. Quando voltarmos, debatemos novamente, continuamos a debater o tema das eleições do Brasil e da vitória de Jair Bolsonaro. Até já. Seja de novo bem-vindo ao Desafios Políticos. Voltamos novamente a debater a questão das eleições do Brasil e da vitória de Jair Bolsonaro. José, interrompi o teu discurso, mas gostava de te perguntar se achas que a extrema-direita está a ter alguma emergência devido aos governos democráticos. É assim, eu acho que não é necessariamente a extrema-direita, eu acho que há algum tipo de extremismo. Aliás, eu no primeiro programa considero que muitos destes movimentos não sejam de direita. Expliquei aquilo que era o universalismo da direita, quase como uma máxima kantiana, mas a direita não é isto. Mas o extremismo, sim, o extremismo hoje em dia existe e está cada vez mais visível. E as democracias têm alguma culpa? Têm. Não é necessariamente pelo processo democrático em si, ou seja, as democracias têm culpa, os sistemas democráticos, que muitas vezes são os partidos políticos que os compõem, têm culpa porque nunca foram capazes de olhar para a televisão nacional e enfrentar os eleitores em suas casas e dizer assim: nós tivemos culpa do que se passou até agora. Ou seja, as democracias ocidentais ainda não conseguiram fazer o mea-culpa e propor uma reversão da atuação política que está a ser seguida até agora, para justificar aos eleitores as razões disto que está a acontecer. Os eleitores, às pessoas que vão ganhando força e pujança nestes movimentos de extremismo. Portanto, as democracias ocidentais, maioritariamente, deviam ter, no mínimo, a capacidade de assumir que têm, em grande parte, culpa disto. Dizer que, sim, não fomos capazes de responder a determinados e certos problemas. Sim, estamos à procura de resposta. Sim, vamos continuar a trabalhar neste assunto. E, sim, sabemos que a solução não é o extremismo, mas é sempre o debate de ideias, sempre a democracia e o pluralismo.
Muito bem, José. E porque este é um programa precisamente de camadas mais jovens, falamos da camada realmente mais jovem. Li há pouco num artigo que dizia que pertencer a um partido moderado já não é cool. Será também um pouco por isso que a camada mais jovem adere cada vez mais a estes movimentos? A pergunta para Jorge, Maria. Olá, Maria. Boa noite a todos. Permite-me só, eu não tenho conhecimento do artigo, mas gostava de opinar sobre isso. Permite-me só começar por fazer aqui uma pequena análise sobre o momento brasileiro e sobre o que é que vem a seguir e o que é que vem agora. Nós temos agora um período até à tomada de posse que só acontecerá em janeiro. E eu acho que agora o que vamos assistir é uma avaliação da força das instituições do Brasil. E eu confesso que não sou otimista na crença que tenho sobre a força dessas instituições, mas essa é a primeira análise a fazer. Vamos conseguir ver a força da separação de poderes, a força do Senado, a força do Parlamento, a força de todas as instituições brasileiras, da Justiça. Acho que vem aí um teste a essas instituições. A segunda é perceber como é que vai ser formado este governo. O sistema brasileiro já aqui foi discutido e muito, já temos discutido bastante o assunto. Estamos a falar de 30 partidos com representação parlamentar, estamos a falar, é isso que dá origem ao mensalão. O mensalão não é nada mais, nada menos que a compra de votos de parlamentares de pequenos partidos, daqueles partidos muito pouco ideológicos, que são quase, não queria ser muito drástico na caracterização, mas são partidos quase geridos como se fossem máfias, com objetivos obscuros, que estão ali para serem comprados por quem ganha as eleições para formar maiorias. E agora vamos ver para começar, se o Bolsonaro cumpre a promessa ou não. Que é uma promessa eleitoral não depender desses partidos para governar. Eu não sei como é que é possível não depender desses partidos para governar. Tenho em mim alguma dúvida se não tem a ver com isto as declarações do Ciro Gomes. Tenho em mim alguma dúvida se não tem a ver com isto as declarações do Ciro Gomes. Estar a apostar em ser ele, para o bem do Brasil, a moderar a política de Bolsonaro e a ser o contrapeso parlamentar, o seu partido ser o contrapeso parlamentar à governação de Bolsonaro. E depois dizer que, apesar de eu discordar e muito de tudo que Bolsonaro diz, tenho uma simpatia por aquele que tudo indica será o seu Ministro das Finanças e da Economia, não está certo? Paulo Guedes, um dos poucos intelectuais da direita brasileira, um liberal como Ministro de uma pessoa que gosta de utilizar a força, alguém com gosto pelas liberdades, principalmente pelas económicas, e eu que gosto de me considerar um liberal no sentido mais abrangente das palavras, no sentido da liberdade económica, mas também das liberdades pessoais, dos direitos naturais que nascem connosco antes mesmo de nós sermos parte de uma sociedade ou de uma comunidade. Tenho alguma expectativa, até porque vamos ver quem é que será verdadeiramente o Presidente do Brasil. Porque muitas vezes, e o exemplo português acaba até por muitas vezes, em Portugal também acontece muitas vezes, o Ministro das Finanças ter um poder gigante dentro do governo, que quando não é mesmo o número 1, será sempre o número 2, e isso a nível económico pode ser interessante. Quanto às culpas daquilo que chegamos até aqui, acho que não vale a pena perdermos muito tempo com a situação brasileira. Acho que podemos pensar mais globalmente. Nós já discutimos muito aqui as culpas, a culpa do PT, a culpa do PSDB, a culpa do PMDB, do impeachment. Já tudo isso foi discutido. Eu acho que era mais importante pensarmos globalmente e aqui dizer uma coisa muito claramente, uma coisa que é: fico muito triste quando vejo os partidos que se consideram, e eu não considero todos aqueles que se consideram democráticos, mas todos aqueles que se consideram democráticos só atacar extremismos que lhes são opostos. Ou seja, ver a esquerda ou o centro-esquerda, sempre que se fala do perigo do extremismo, falar do Bolsonaro, falar do Trump, falar do Viktor Orbán, ou aqueles que são de direita ou são de centro-direita, falar do Hugo Chávez, falar de Maduro, falar da Coreia do Norte, falar de... E por isso eu queria deixar isto bem claro, que para mim não há ditadores bons ou maus por serem mais... Até porque eu me sinto ideologicamente tão longe de uns como de outros, por isso não há ditadores bons nem ditadores maus, e Bolsonaro ainda não o posso condenar porque ainda não o fez, mas condeno algumas coisas do Viktor Orbán, como condeno muitas coisas do Nicolás Maduro. Essa diferença para mim não existe, condeno ambas.
quanto àquilo que eu dizia de pensarmos estruturalmente, nós temos que pensar que democracia é que queremos. Temos que pensar que democracia é que queremos e temos que trabalhar as nossas democracias. Temos que começar a discutir cedo, temos que fortalecer a discussão ideológica e trocar os pragmatismos do século XXI por uma discussão, como nós estávamos aqui a preparar ao bocado, a fazer uma antecâmara dessa discussão, uma discussão de que mundo é que queremos, se queremos políticas centradas na comunidade ou se queremos políticas centradas no indivíduo, se queremos políticas centradas na redistribuição da pobreza ou não. Eu quero, mas admito que haja quem não queira e quero discutir com essa pessoa, quero perceber porque é que ela não quer. Se queremos um Estado omnipresente ou um Estado reativo, que seja uma rede para aqueles que caem e não têm ninguém que lhes acuda. Acho que a ideologia tem que voltar. E depois, há outra coisa que me chateia muito nestas alturas, é ver que muitas das pessoas que opinam e que dão palco ao candidato, eu acho que não estão a fazer por acharem que com isso influenciam alguém, mas estão preocupados com o seu próprio lugar na história. E com a preocupação do seu próprio lugar na história, acabam por dar força a um candidato não influenciando ninguém no seu voto contra. Eu dou um exemplo muito próximo de nós, e este exemplo até vai de encontro a uma das coisas que o Zeca disse sobre a banalização do termo do fascismo. É que o fascista de 86 em Portugal agora juntou-se ao Francisco Louçã para escrever um artigo de opinião contra o Bolsonaro. Estamos a falar de Freitas do Amaral, que era apelidado pela extrema-esquerda portuguesa como um fascista, e é hoje alguém que se junta a Francisco Louçã, depois de ser ministro do Partido Socialista, para escrever um artigo contra o fascista de 2018. Mas Não podes julgar toda a esquerda portuguesa pela bitola do Arnaldo Matos, também tem calma. Também é verdade. Mas não foi o único a fazê-lo em 86. Hoje, se calhar, será o único e não o mantém. Em 86 não foi o único a chamar fascista. Nós já explicámos isso. Não tem a ver com as pessoas concretas, tem a ver com a junção de pessoas e com a junção de forças à volta de candidaturas à direita no pós-25 de abril. Estamos em 86. Não estamos em 76 nem em 80. Estamos em 86. E 86 não tinha passado assim tanto tempo de 25 de abril. Estavas com um governo... Na antecâmara de um governo maioritário de direita, estavas com um governo de direita. Já não tinhas o Pacto já não havia Conselho da Revolução. Está bem, mas 12 anos depois do 25 de Abril já era tempo suficiente para termos apagado tudo o que era o setor conservador nem hoje que tinha apoiado, a direita ultramontana que tinha apoiado o regime fascista, nem etc. hoje o é. A história não se apaga. Acha que o Freitas do Amaral não era um fascista em 86, nem o é hoje. Mas o problema não era o Freitas do Amaral, o problema era as pessoas à volta dele. Fala de uma candidatura presidencial. É isso. Mas representava alguma coisa. Era o Cavaco, mas representava alguma coisa. O CDS é uma amálgama, na sua fundação, é uma amálgama de tendências, não é? Há algumas que eu posso reconhecer como mais liberais, mas tens que reconhecer que o CDS no início foi o albergue de muita da direita que apoiou Salazar. Isto não podemos reescrever a história. Claro que sim. Quer dizer... As pessoas também têm o direito de se sentir incluídas onde quiserem, não é? Claro, e por isso mesmo cá fora as pessoas podem julgar o princípio fundacional do CDS em nada influi naquilo que era o espírito do Estado Novo. Está bem, mas se fôssemos pelo espírito de fundação, o PSD era um partido de esquerda, e não é, quer dizer, não é por aí. O PSD só não é de esquerda com o Passo Escolho. Mas eu vou-vos pedir que deixem os Jorge terminar. Sá Carneiro sempre sonhou com um centro federalista que juntasse tendências. Nunca foi alguém sempre disse que não seria um partido de direita. Nunca foi alguém que quis... Também era fascista, obviamente, estávamos numa altura em que era perigoso dizer-se que se tinha ideias e idealizávamos um mundo diferente daquele... Ao menos se assuma que mentiram, ok, ao menos isso. Sim, acho que sim, acho que não há problema nenhum. Mas... além do papel na história versus aquilo que é necessário e aquilo que se tira de proveito dos textos que escrevemos, eu acho que é muito isso. O egocentrismo de querermos ficar na história de determinada forma faz com que se dê uma almofada à pessoa que nós sujeitamente estamos a querer atacar sem dar nenhum benefício. E eu não estou a ver um brasileiro olhar, o Francisco Louçã e o Freitas do Amaral escreveram isto. Eu se calhar agora vou... Eu se calhar agora vou mudar o meu sentido de voto. Mas mais importante que isso é o perigo que eu acho que estamos a chegar de se valorizar demasiado a pessoa dizer o que pensa em detrimento de avaliarmos o que ela pensa. Cada vez mais o discurso populista do eu estou a dizer aquilo que eu penso
que é um discurso do mais populista da junta de freguesia, não é? de um órgão pequenino, de um órgão autárquico pequeno, está a chegar aos órgãos máximos do Estado, e todo o respeito que eu tenho, fui autarca de freguesia durante 4 anos e tive muito gosto em sê-lo, mas este populismo eu estou aqui a dizer o que penso, e a sociedade valorizar uma pessoa que diz o que pensa, sem avaliar o que ela pensa. Ou seja, aquilo que eu acho que a sociedade vê nos populismos que vão crescendo, é exatamente estamos aqui perante uma pessoa não hipócrita, uma pessoa que não... Quando a hipocrisia, ou que tem sido muito maltratada enquanto expressão, foi durante anos aquilo que nós chamamos a boa educação, ou não tratar uma pessoa diferente daquilo que a pessoa quer ser tratada, ou ter algum recato com certas expressões. E eu, que sou completamente a favor da liberdade de expressão, acho que não devemos ter este tipo de avaliação. Eu acho que devemos avaliar o que a pessoa diz sempre e não valorizá-la porque diz o que pensa. Porque se o que ela pensa for um grande disparate, como a maioria das vezes nesses casos o é, e esse é outro debate que a democracia tem que ter para saber como combater este flagelo. Eu não sou crítico das redes sociais, mas acho que é intrínseco e temos que Estás um reconhecer. autêntico Gustavo Santos. Estás a fazer um tutorial de life coaching do sistema político português. Não é do sistema político Tu português. eras capaz de ter para aí umas 3 visualizações no Facebook ou no YouTube. Não, se calhar posso começar a tentar. E seria perigoso para certa juventude partidária. Sente. O que eu estou a fazer, Zeca, acho que é uma reflexão que devemos todos fazer. Eu acho que sim também. Porque senão vamos continuar a ver os reality shows que a política portuguesa se tornou. Em que a vida da pessoa conta mais com o que ela pensa, a pessoa dizer o que acredita é mais importante do que aquilo em que acredita, e isto são coisas que eu percebo a brincadeira e este debate é descontraído, mas acho que são mais importantes do que aquilo que nós muitas vezes achamos. E voltava novamente à pergunta que fiz inicialmente sobre a camada mais jovem. Se de facto achas que, lá está, esse artigo que eu li, que realmente referia o facto de a camada mais jovem começar ou deixar de pertencer a movimentos mais centrais ou moderados, precisamente por já não ser cool. Achas que é por isso que se evidenciam estes apoios a estes movimentos? Indo um bocadinho à história, eu acho que hoje já não estará tão na moda, e sendo o mais franco possível, por exemplo, pertencer à JST como já foi, mas eu acho que isto é cíclico e acho que à JS acontece o mesmo e até acho que conseguimos, não é muito longe um do outro, o momento alto... Está mais na moda a juventude popular. O momento... Também acho que não, até acho que também já teve momentos melhores. Mas o tempo da JST, do Pedro Passos Coelho, e o tempo da JS, do Sérgio Sousa Pinto, que se diferenciam ali com 6 anos, penso eu, eles têm 6 anos de diferença, o tempo das lideranças não terá sido muito diferente disso. Viveu-se um apogeu, eu lembro-me de alguém que foi da Comissão Política Nacional do Pedro Passos Coelho me dizer que a Juventude Socialista, na altura, distribuiu um folheto com a cara do Pedro Passos Coelho agarrado à esposa da altura, que era membro das 12, com um copo de whisky na mão, e foram distribuir aquilo para a porta das universidades a perguntar: é esta a juventude em que tu acreditas? E toda a gente respondia assim: é. Uma das mulheres mais desejadas do país ao lado, um copo de whisky na mão, e a JSD teve uma entrada de militantes significativa. Era aquela parte do pagamento da segurança social que o homem se esqueceu. Isso foi uns anos à frente. E a JSD teve um aumento significativo de militantes nesta altura. O Sérgio Sousa Pinto, com um discurso muito sobre os costumes, também fez isso na Juventude Socialista. Eu acho que não é o centro ou os extremos que mobilizam as pessoas. É as causas, são as políticas, e hoje nós formamos grandes líderes e nós tivemos líderes marcantes na história na nossa história nos momentos de ruptura. No 25 de Abril, na implementação da República, no início do Reino. São essas as figuras que nos marcam. Quando vivemos tempos em que a qualidade média de vida aumenta, as pessoas desligam-se um bocado da política, e nós temos vivido desde podemos considerar, acho eu, ou tanto desde o 25 de Abril como da entrada na União Europeia, acho que se confunde até um bocadinho, apesar dos 13 anos de diferença, temos uma melhor qualidade de vida
apesar da nossa geração provavelmente ser a primeira que perde qualidade de vida em relação aos seus pais, ou perde, na entrada do mercado de trabalho, recebe menos que os seus pais, continuamos a ter uma qualidade de vida muito melhor que os nossos avós, que os nossos bisavós, que os nossos trisavós, ou seguindo esse círculo normal, e por isso, numa altura em que a qualidade de vida está mais estável, onde as pessoas conseguem fazer mais aquilo que querem, eu acho que não é só os partidos normalmente chamados do centrão que se sentem afetados, acho que são todos, porque o chamamento para fazer política não é tão grande, o chamamento para se envolver em causas não é tão grande, mas de vez em quando temos explosões como aquela manifestação de 1 milhão de pessoas criada pelo Facebook do Ajudem-me, Jovens Arrasca. Manifestação da Geração Arrasca. Manifestação da Geração Arrasca. Por causas a geração mobiliza-se, a nossa geração mobiliza-se, por políticas em que acreditam mobiliza-se, por fazer, por estar, e comenta, gosta muito de comentar, mas acho que o artigo tem uma certa razão numa parte e não tem noutra. Acho que muitas vezes nós entendemos esse afastamento das pessoas da política, que eu nem sinto que seja tão real como isso, ou dos partidos mais centrais da democracia, como algo mau. Muitas vezes é o inverso. É porque gostam da sua vida e não sentem que têm que fazer alguma coisa para a mudar. E falando precisamente do Facebook e das redes sociais, Afonso, pergunto-te, Jair Bolsonaro não participou em nenhum debate. De que forma é que as redes sociais aqui tiveram um papel preponderante, diria, na eleição? Maria, respondendo um bocado a isso, eu por acaso não sou um grande fã de redes sociais, eu só tenho Facebook e tenho Instagram e não tenho lá nenhuma foto. E eu normalmente não acompanho muito o que acontece nas redes sociais. O KGB do Facebook. Não acompanho muito o que acontece nas redes sociais e acho que também, embora as redes sociais hoje em dia tenham uma preponderância muito grande, acho que também não as podemos subvalorizar assim tanto. Há fenómenos nas redes sociais, mas eu acho que não se elege um Presidente da República só por causa das redes sociais. Elege-se um Presidente da República porque, de facto, há problemas de fundo, e é por causa disso que se elege alguém. Acho que as redes sociais desempenham cada vez mais um papel fundamental, mas acho que não nos podemos desviar daqueles que são os reais motivos para um acontecimento destes. O que eu gostava de falar um bocadinho era de uma coisa que veio aqui muito para cima da mesa, que o Zeca abordou, o Jorge também abordou, que é a questão de o Ministro das Finanças do Bolsonaro ser um puro liberal quase. E de, então, isto não poder ser fascismo. O que eu... O quê? Acho que nenhum de nós o disse. Disse. Eu diferenciei-os e vi quem é que... O liberalismo político nunca se coaduna com o fascismo político. Mas o que eu acho que é importante perceber é o historial que nós temos de regimes fascistas normalmente não aplicam, não tem um modelo de política económica liberal como nós o entendemos aqui à volta. Tem altamente corporativo e socialista. Exato, mas o que eu gostava de perceber era esse modelo corporativo. Que interesses é que vai servir? Porque nós olhamos para a história do nosso próprio país, para aquilo que era o fascismo em Portugal durante o Estado Novo, e o modelo que nós tínhamos era um modelo que tinha uma grande regulação, de setores económicos que estavam muito desenvolvidos, de forma a concentrar a produção na mão de meia dúzia de industriais que já eram muito grandes. E liberalizava setores que estavam muito pouco desenvolvidos, de forma a que esses grandes industriais conseguissem entrar lá a matar. Era basicamente isto que acontecia. Ou seja, quem acaba por ser servido por um modelo de política económica como o que nós tínhamos no fascismo em Portugal, e um modelo de política económica extraordinariamente liberal, como, por exemplo, defende o Ministro das Finanças, Jair Bolsonaro, são basicamente as mesmas pessoas, que são os grandes grupos económicos. Eu acho que é isso que nós temos que analisar aqui. Quem sai a ganhar de ambos os modelos de política económica são as mesmas pessoas. E até podemos analisar melhor a história do nosso país. Vamos olhar para o 25 de Abril. Vamos perceber quem eram os grandes grupos económicos antes do 25 de Abril em Portugal. O Grupo Espírito Santo, o grupo que detém a CUF e tudo mais, e vamos ver que eles se mantiveram após o 25 de Abril como os grandes grupos económicos em Portugal. As pessoas, o que aconteceu foi que acomodaram-se a um modelo diferente. Não significa que o modelo económico não esteja a servir os mesmos interesses. E no poder político verifica-se o mesmo.
quando falava há bocado Tens do um Freitas do pressuposto Amaral... contrário ao Adam Smith, não é? Ele tem a mão invisível, tens a mão negra por trás dos mercados, é o contrário. Ele tem a mão invisível que os regula, tu tens a mão negra que os gera por trás e que nós não conhecemos. Na própria vida política nacional, podemos verificar que acontecem coisas parecidas, não é? Porque quando se falava aqui quando se falava aqui que Freitas do Amaral era fascista e tudo mais, nós esquecemos é que estamos a falar de pessoas que, há 10 anos tinham visto, por exemplo, Francisco Sá Carneiro na Assembleia Nacional Fascista. Pelá-la liberal a tentar destruir o sistema por dentro, pá. Ele não se adaptou. Adaptou-se, saiu. Não se adaptou. Saiu em ruptura. Mas estava na ala liberal a quebrar o Mas a minha questão o aqui regime é por esta. dentro. Aliás, quebrar o regime por dentro. a fazer um bocadinho aquilo que Cunhal defendia para fazer no pós-25 de Abril na Assembleia da República. A questão que eu aqui coloco é que, de facto, dizemos que são coisas diferentes. São coisas Sá diferentes, Carneiro mas que estão a conseguiu. servir os mesmos interesses. Estão a servir os interesses de grandes grupos económicos. Não tínhamos dúvidas nenhumas. É por isso que os grandes grupos económicos que existiam antes do 25 de Abril em Portugal se mantêm hoje em dia. É por isso que, inclusive, a grande parte do poder político que havia em Portugal antes do 25 de Abril se adapta, e, através de uma diferente realidade, se acomoda a novos partidos que surgem, até com um discurso, não é? Esquecemos que o PSD na altura dizia que também caminhava rumo ao socialismo. Eles acomodam-se àquela que é a realidade, penetram dentro desses partidos, mas mantêm-se. O que nós vamos a ver é que o status, quem domina, quem detém de facto o poder económico, manteve-se quase inalterado do fascismo para a nossa democracia. Pois foi, é o Estado. Isso só deixará de acontecer quando taxares o imposto sucessório a 100%. Não, isto acontece quando taxares... Ou taxas o imposto sucessório a 100% e deixa de haver transição de pais para filhos, não é? E reverte tudo para o Estado à morte de alguém. Interessante discussão. Sim, mas isso é uma Podemos tê-la, eu discordo completamente dela. Isso é aqui uma divergência ideológica muito Tu defendes- profunda, não é? Eu sou marxista-leninista, eu defendo o fim. Uma última instância propriedade-privada, também estou a defender o fim da herança. Claro. Atenção, Claro. quando Claro eu digo que sim. isso. Pois. Certo. Pronto, é isso que eu estou a dizer. Agora, isto resolvia-se de outra maneira. Eu não estou a dizer tipo, agora, os filhos dos donos desses grandes grupos económicos, depois de 25 de abril, deviam ter sido completamente expropriados e tudo mais. Agora, podia ter sido, sem dúvida, atenuado. Se taxassem os grandes lucros e as grandes fortunas, se calhar... Taxam. Em Portugal do século XXI, hoje em dia, não taxam. Não. O Tens último- 19 empresas do PSI 20 com sede fiscal o fora do último, tá país. bem, pá, mas isso é um Isso é o mercado mundo livre, global. a globalização... Essa é a grande diferença de hoje em dia. Eu acho que é maior que a esquerda-direita. A globalização, a globalização é lucrar num país e não pagar impostos no próximo. Fogo. É as consequências Tu é que és de um viveres no mundo europeísta global. convicto, Eu sou, pá. mas eu não sou liberal. Eu não sou um europeísta convicto, pá. Essa é a grande diferença da política do século Podia ser para a Holanda, XXI. que podia ser para as Bahamas e não faz parte da União Europeia. As fronteiras versus os globalistas. Eu gostava de só Mais que a terminar- esquerda-direita. Gostava de só Mas terminar o dizendo aqui problema- uma deixa-me coisa. só dizer isto muito rápido, mas o problema, ó, Eduardo, o problema não é eles fugirem, não é nada. O problema É é tu que não atraís para ficar cá. a política fiscal promovida pelo socialismo para aguentar este Estado, já vamos falar disso, o Estado gordo, pesado, que é a máquina que hoje em dia perdura sobre a cabeça das pessoas e das empresas, desincentiva as pessoas a ficarem cá, pá, não te rias. É que eu rio-me com o teu O riso. Estado gordo. O Estado gordo é tipo Jorge Barbosa, pá, o Estado. Por amor de Deus. Eu queria um Estado de finesse com ele, pá, impecável. Finesse com gravata, cara. A cor é que tem de ser diferente. Isto há Essa cor não é feia. Essa cor não é feia. Diga-se de passagem que essa cor não é Vou feia. pedir mesmo que sejas muito breve, José. Sim, eu queria fazer Eu comentários a quero isto. só terminar com Sim, era o Afonso, estava só a Eu só queria dar essa nota terminar o ao raciocínio. Eduardo. Eu gostava só de terminar dizendo, pronto, eu acho que, de facto, o que as pessoas têm que perceber aqui é que o sistema muda, é um sistema ditatorial, fascista, extraordinariamente autoritário, o que lhe quisermos chamar. O outro é uma democracia, mas o que nós vemos temos muitas pessoas e muitos grupos que se adaptam. E Portugal, o nosso país, é, se calhar, dos melhores exemplos disso. E também, dizer aqui taxativamente, também quem é que esteve sempre ao lado, cá em Portugal, no nosso país, dos trabalhadores e do povo português na luta contra o fascismo, e quem é que, por outro lado, estava na Assembleia Nacional e apenas se adaptou a uma nova e diferente realidade, enganando os portugueses, não é? Mas isso
Eles lá o sabem fazer bem, enganar os portugueses, enganar os portugueses a dizer que enganar os portugueses a dizer que queriam uma sociedade que caminhasse no sentido de socialismo, não é? Vamos eu não enganei ninguém, pá, eu votei contra a Constituição e voltava a votá-la. Vamos ver os programas. Fez um serviço à nação. Havíamos de ver os programas do CDS, do próprio CDS na altura e do Partido Social Democrata para perceber o que é que eles diziam. Eu acho engraçado, Afonso, eu achei engraçado há um bocado ouvir-te com preocupação sobre o militarismo de Bolsonaro, quando era o fundador do teu movimento político em Portugal, que dormia na mesma cama que o fundador do movimento da democracia, que era o Álvaro Cunhal, que dormia na mesma cama com o Hotel Saraiva de Carvalho e do movimento das Forças Armadas. Dormiam. Eles são bastante conservadores, mas eram dois homens a dormir na mesma cama do poder. Isso não é nada assim. Não foi. O 11 de março, a tentativa do 25 de novembro, graças a Deus. E o PS teve um papel muito importante. Mário Soares teve um papel muito importante. Exatamente. O Mário Soares teve um papel muito importante naquilo que era a verdadeira democracia. Coisa que o PCP não queria, nem desejava. Claro que não. Eu acho muita piada. Eu acho que nós teríamos aqui uma temporada, só uma temporada inteira para discutir aquilo que foi o 25 de Abril, aquilo que foi o processo revolucionário em curso, porque são coisas que também são o 25 de novembro, estão muito marcadas. O 25 de novembro também era bom sabermos o que é que de facto aconteceu lá. Acho que era muito bom termos aqui um programa inteiro, uma temporada inteira para discutir tudo isso. Agora, o que eu acho também era muito interessante era perceber, pronto, nós estamos aqui, tivemos quase 2 partes a discutir esta questão do Brasil e só dar aqui uma chega final a esta questão que é, eu acho que acima de tudo temos que respeitar aquilo que foi uma decisão do povo brasileiro. Eu acho que tudo o que vier daqui para a frente, até o próprio combate, se calhar, às políticas económicas do próprio Jair Bolsonaro ou às políticas sociais dele, terá que partir do povo brasileiro, povo com o qual o PCP estará sempre solidário. De qualquer maneira, eu acho que não nos devemos estar aqui a ingerir naquilo que são questões que concernam somente a eles, porque se tem visto ultimamente um discurso, uma tónica de que, sobretudo no nosso país, que temos as ligações que temos com o Brasil, que de repente nós conhecemos profundamente aquela que é a realidade brasileira, que é um discurso que a mim, sinceramente, me faz muita confusão. Acho que vamos ter meses muito complicados e muito interessantes pela frente. E num futuro também seria interessante analisar o que se passou após o Bolsonaro tomar poder. A única coisa boa foi o tchau queridos. Portanto, há uma coisa certa, que estamos a assistir a história em direito, quando há 15 anos atrás acreditávamos que vivíamos tempos completamente mornos da história da humanidade. Hoje acho que podemos dizer que estamos a assistir a história em direito e isso muda alguma coisa. E o que é que aconteceu nos últimos 15 anos? Eu estou a falar desde o 11 de novembro. Como vocês próprios diziam... O problema não é o 11 de novembro. O problema é a crise financeira internacional 2008-2009. Eu acho que não. Como vocês próprios diziam, teremos que aguardar para ver o que se passará nos próximos tempos no Brasil. Vamos dar por terminado este tema. Vamos fazer um curto intervalo e voltamos já a seguir. Seja de novo bem-vindo ao Desafios Políticos. De facto, terminamos a segunda parte a falar das eleições do Brasil. Seria uma temática com bastante mais assunto, mas porque a ordem do dia assim o exige, vamos falar do Orçamento de Estado para 2019, o documento que já foi aprovado na Generalidade. Eduardo, começo por ti. Esta pergunta talvez seja um pouco difícil para ti de responder, mas começava pelas declarações de Rui Rio no Congresso do PSD nos Açores, em que ele diz que esta proposta não serve para projetar o futuro, mas sim que serve para ficarem numa posição confortável nas legislativas do próximo ano. Será este um orçamento eleitoralista? Bem, essa é uma boa pergunta, acima de tudo, porque gostava de perceber o que é o eleitoralismo. Ou seja, se nós percebermos como eleitoralismo como um excesso de despesa pública para servir interesses dos eleitores num período pré-eleitoral, independentemente daquilo que é a sustentabilidade financeira do país, eu diria que não. E é relativamente fácil perceber isso. Como eu creio que já disse no programa anterior, eu acho muito difícil que nós tenhamos um orçamento de Estado que aponta para um déficit entre 0 a 0,2%
e que volta, pelo segundo ano consecutivo, a reduzir a dívida pública em função do PIB pela primeira vez em muitos anos em Portugal, como um orçamento eleitoralista. Eu acho que se isto é eleitoralismo, então o PS está a fazer um mau trabalho, como eleitoralista que estará a ser. Portanto, na realidade isso não acontece. Agora, eu acho que este é, acima de tudo, um orçamento de Estado equilibrado, independentemente daquilo que pudesse ser a minha vontade pessoal de nós não necessitarmos de baixar o déficit tanto, no imediato. Porque eu acho que... Nota, não quero interromper, é só uma nota. Sim. Mesmo. Sabe, vitória política do anterior governo é ter mostrado, é ter tornado o trunfo eleitoral as contas certas. Hoje, para a generalidade do cidadão português, um déficit baixo é uma vitória política do governo anterior. Eu já vou falar sobre as contas certas. Não acho que seja uma vitória do governo anterior, mas já explico o porquê. A percepção, pelo menos. Aquilo que eu acho é que eu não sou dos que, do ponto de vista pessoal, e portanto vinculo-me apenas a mim, não sou dos que entendem que o Estado deve ter um déficit zero ou próximo disso, pelo contrário, e acho que tínhamos aqui espaço para ajudar a acelerar o crescimento económico e para fazer maior investimento do que estamos a fazer neste orçamento. Dito isto, eu consigo perceber as razões pelas quais se procura um orçamento, apesar de tudo, equilibrado deste ponto de vista, porque nós conseguimos perceber que com a estabilidade política e económica neste momento dentro da Europa, de que é o caso ainda agora o chumbo ao orçamento italiano e da instabilidade que isso pode criar dentro da zona euro, nós percebemos que o Governo se tem, acima de tudo, precavido de alguma instabilidade que possa surgir e, portanto, procurado que o país não seja punido ou seja punido o mínimo possível por fatores externos à economia portuguesa. E desse ponto de vista eu consigo perceber essa escolha, mesmo que não fosse uma escolha desejável, na minha opinião, ou a mais desejável, na minha opinião, mas certamente que este não é um orçamento eleitoralista na medida em que não põe em causa a sustentabilidade das contas públicas, pelo contrário. Aliás, nós temos a percepção de que, de facto, aquilo que tem acontecido nos últimos 3 anos, agora o 4º ano, no próximo ano, é que o Governo tem, de facto, conseguido, por um lado, reduzir a dívida pública e diminuir o déficit, mas, ao mesmo tempo, dando respostas sociais que eram necessárias no nosso país. Se nós pensarmos que o eleitoralista como um partido que está a beneficiar a população, então eu espero que todos os orçamentos sejam eleitoralistas, como também já disse anteriormente. Porque, de facto, se o Governo não serve para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, então não sei para que serve o Governo. E, portanto, como eu consigo perceber que daquele lado do painel, portanto, para quem é mais liberal e que entende que deve ser cada um individualmente a providenciar os seus bens, não só, mas também os bens essenciais, que este seja um orçamento que desagrade. Mas devo dizer que, como socialista, entendendo que acho que um Estado não deve ser, não gordo, como disse o Zeca há pouco, mas que deve ser um Estado que esteja presente e que garanta mínimos de existência, eu acho que o Estado certamente reforça assim que o seu papel. E sobre isso eu tinha aqui algumas notas sobre algumas das medidas que eu acho que são mais importantes do Orçamento de Estado e depois passava a uma parte da análise política, até respondendo àquilo que o Jorge disse, que eu acho que é muito relevante. Nós temos, como em primeiro lugar, em termos de números, este Orçamento de Estado prevê um crescimento do PIB de 2,2%, o déficit 0,2% e o investimento aumenta a 7%, o que me parece um número bastante relevante. Temos um aumento de quase 10% no investimento neste Orçamento de Estado. Ao mesmo tempo que a dívida pública diminui para 118,5% do PIB, e que a taxa de desemprego desce para 6,3%. Portanto, isto significa que nós estaremos próximo daquilo que os economistas consideram já pleno emprego, exatamente. E, portanto, aquilo que nós temos do ponto de vista do cenário macroeconómico é muito positivo, sendo que, como eu disse também ao Jorge até no último programa, o PS, aquilo que tem diferenciado as previsões do PS e do PSD é que ambas têm falhado sucessivamente. As do PSD falharam no governo e resultaram em 4 orçamentos por cada ano, portanto um orçamento de Estado mais 3 retificativos. As do PS, felizmente, não precisam de retificativo porque quando o PS erra é sempre para melhor, nunca é para pior. E, portanto,
E, portanto, parece-me que nós estamos num bom caminho. O que se vai cativando Até já para na lei do orçamento. e para responder ao Jorge, nós continuamos sem perceber que as cativações são cativações, portanto, são cativações da despesa para o excedente aquilo que está orçamentado. Parece-me que qualquer pessoa com bom senso percebe que não se pode fazer despesa automática acima do que está orçamentado sem autorização para isso. E, portanto, se as cativações são más, nós não estamos a falar de cativação no sentido de retenção de receita, como fez o PSD, por exemplo, no caso das universidades públicas durante a sua governação. Não estamos a falar disso. Estamos a falar de não aumento da despesa acima do que está orçamentado. E, desse ponto de vista, isso parece-me um ato de boa gestão. Não me parece propriamente um problema. Pelo contrário. Aliás, é um ato de boa gestão na medida em que aquilo que já é orçamentado no Orçamento de Estado tem sido sucessivamente, nos últimos 3 Orçamentos de Estado e neste também, aumentos da despesa em investimento público para repor o Estado Social. O PSD não pode querer tudo ao mesmo tempo. Aliás, ontem o Mário Centeno, eu hoje, por motivos óbvios, porque gravamos este programa antecipadamente, não pude ver o segundo dia não tive a oportunidade de assistir ao segundo dia do debate do Orçamento na Generalidade, mas no primeiro dia o Mário Centeno esteve, aliás, muito bem, respondendo quer ao PSD, quer ao CDS. Especialmente ao CDS, porque a Associação de Cristas foi particularmente veemente na sua crítica, vazia, deva-se dizer, e como assinalou bem o Mário Centeno, cheia de adjetivação, mas sem tradução do ponto de vista orçamental em críticas ao Orçamento de Estado, mas em que falava sobre as 91, se não estou em erro, medidas de fiscalidade que o CDS propunha e que custavam 1.400 milhões de euros. E, portanto, o CDS, tal como o PSD, fizeram uma coisa muito interessante neste orçamento, que foi, ao mesmo tempo que ele é eleitoralista, porque é despesista e dá tudo a todos, também é um orçamento que não permite a reposição do investimento do investimento público e, portanto, a melhoria dos serviços que eles próprios degradaram enquanto estiveram no governo, e, portanto, eu acho que não é possível nós queremos tudo. Eu acho que, acima de tudo, este orçamento é um orçamento equilibrado, exatamente porque permite aumento da despesa pública, ou aumento do investimento público, diminuindo a despesa pública total, continuar na aposta de crescimento, mas, acima de tudo, podemos reforçar o rendimento das famílias. Há aqui algumas... refere, inclusive, que é um orçamento que dá com uma mão e tira com a outra. Eu acho que isso é muito interessante, mas essa tem sido uma crítica que tem sido feita ao Governo desde o início. E ainda há pouco tempo nós surgiram as contas sobre o que era o resultado da arrecadação de impostos e aquilo que tinha sido devolução às famílias, e durante os primeiros 3 anos da governação foram devolvidos mais de 3 mil milhões de euros às famílias portuguesas. Portanto, de saldo. Portanto, eu não consigo perceber onde é que nós estamos a dar com uma mão e tirar com a outra. É óbvio que há um reajuste fiscal. E há um reajuste fiscal em várias coisas. Há, por exemplo, como acho bem, como está neste Orçamento de Estado, penalização do consumo através do crédito. Porque é dessa forma que nós damos incentivos positivos do ponto de vista do comportamento económico das pessoas e das famílias, acima de tudo, e das empresas, acima de tudo, que isso é que me parece relevante no caso português, até porque, como já disse aqui num programa anterior, nós continuamos a ter um grande problema de dívida externa privada em Portugal. Agora, eu acho que há aqui coisas que são importantes de dizer. De que forma é que nós melhoramos também a fiscalidade? Concluindo a segunda fase do aumento dos escalões do IRS, dos 5 escalões para os 7 escalões, o que permite que não só haja o aumento não só haja a devolução do IRS, como também as pessoas poderão receber de bónus durante este ano pelo facto de ficarem no escalão em que pagam menos de IRS. Isso é muito positivo. Acho que há medidas muito, muito interessantes, como, por exemplo, a subida do mínimo de existência, que passa a ser calculada com base no Indexante dos Apoios Sociais. Isso significa que vai ser aumentado o limiar mínimo de vencimento para o não pagamento do IRS e, portanto, beneficia-se aqui, mais uma vez, as pessoas com baixos rendimentos. Como acho que há outras medidas que são muito importantes. O pacote de medidas para beneficiar quem vai para o interior, não só com o aumento em 50% das despesas do IRS da habitação, como também já o aumento de 10% de dedução de despesas de educação para o caso do ensino superior, o alargamento dos manuais escolares do 7º ano até o 12º ano e o aumento do abono de família dos 3 aos 6 anos, como o caso do abaixamento das propinas, e 2 medidas que eu acho que são fundamentais. Uma delas, a baixa na fatura da luz, através da compensação pelo Orçamento de Estado, diminuição de 5% da fatura da luz, e a questão dos espaços sociais, especialmente nas áreas metropolitanas do Porto de Lisboa, que eu acho que é absolutamente essencial do ponto de vista de defesa de uma política de mobilidade e, acima de tudo, de sustentabilidade ambiental. Eu acho que isso vai ter um
impacto absolutamente brutal. Eu acho que, obviamente, e acho bem que o Governo estude o alargamento desta medida a outros serviços municipais de transportes, embora a verdade é que nós, no conjunto dos concelhos em Portugal, se tivermos 10% com serviços municipais de transportes, será muito. Agora, obviamente que nós só no Porto e em Lisboa, que é onde as pessoas mais recorrem aos transportes públicos, também porque nos outros sítios não há, é verdade, mas é essa a realidade e há mesmo mais movimentos pendulares, nós estaremos a beneficiar quase metade do país, não é? E, portanto, nas duas áreas metropolitanas. E, portanto, isso parece-me fundamental. Para terminar, é só dizer isto. Aquilo que eu assisti do ponto de vista do combate político a este Orçamento de Estado não é uma vitória, como dizia o Jorge, mas é, acima de tudo, a derrota da política. Eu acho que nós, nos últimos anos, aprendemos apenas a fazer uma oposição com base nos números. Eu acho que, óbvio, qualquer governo, e nós sempre dissemos isso, o Partido Socialista sempre disse isso, o Partido Socialista não é um partido de más contas, é um partido que tem responsabilidade na gestão das contas públicas. Como qualquer governo deve ter. Isso não significa, para não voltar à discussão de sempre, e não começarmos a falar aqui do José Sócrates, que obviamente qualquer pequena economia aberta está suscetível a uma crise financeira internacional, como estivemos em 2008 e 2009, e não foi só Portugal. Dito isto, aquilo que me parece é que é muito pouco chinho no debate público quando a oposição se limita a esta esquizofrenia, lá está, de dizer que o orçamento ou é eleitoralista ou não é desprezível o suficiente. Acho que aqui perdemos espaço para fazer crítica política. No consciente das pessoas, as pessoas estão muito marcadas, não positivamente, como dizia o Jorge, mas negativamente pela necessidade das contas a zero. Isso não acho que tenha sido uma vitória do PSD, concretamente, ou do CDS, ou do governo do Passos Coelho. Foi, acima de tudo, infelizmente, uma vitória das instituições internacionais que, não sendo democraticamente legitimadas, são instituições que impuseram receitas económicas a países fragilizados pela crise internacional, como foi... legitimadas. No caso do FMI, por exemplo, no caso do Banco Central Europeu, são instituições que têm o Banco Mundial... Impõem em conjunto com a União Europeia, com o Estado, com o memorando que os nossos três partidos assinaram... São instituições que tu sintas que há escrutínio público no qual te sintas representado? Claro que não. Pronto. Mas que não impõem... Essa é que é a questão. Essa é que é... Há bocado dizia o Zé, que era um ponto sobre o tema anterior, mas também é válido para este, quando dizia que não é possível ter um Estado fascista liberal, pelo contrário. Nós, desde a segunda metade do século XX até agora, aquilo que assistimos é os mais autoritários regimes de direita são precisamente liberais. E assistimos a um esvaziamento da capacidade de decisão popular para instituições estas que não são nem representantes de nada, nem são legitimadas democraticamente, a impor a política que é preciso seguir. Este é que é o problema. E é o problema do capitalismo neste momento, é o problema da União Europeia, é o problema do euro e é o problema que aconteceu em Portugal com a intervenção da Troika. E, portanto, aquilo que nós temos é, infelizmente, uma vitória não da discussão política, não sobre o tipo de Estado que nós queremos, mas se chegamos ao déficit zero ou não. Mal. E eu, percebendo a opção do Governo pelos motivos que expliquei, também acho ao mesmo tempo que é muito pouco chinho termos uma oposição que se limita a dizer que o orçamento ou é eleitoralista porque dá tudo a todos, ou então é pouco expansionista e que não chega para cobrir os serviços públicos. Jorge, pegando nas palavras do Eduardo, é um orçamento de Estado equilibrado? É um orçamento de Estado equilibrado? Acho que não. Acho que é uma oportunidade perdida. Acho que é uma grande oportunidade perdida porque, vejamos, nós vivemos hoje com uma conjuntura internacional favorável. Foi tema do nosso primeiro debate, ou seja, uma conjuntura internacional que nos permite ao longo do próximo ano. Que nos permite alguma estabilidade. Temos uma política monetária do BCE interessante para fazer um certo tipo de orçamento. Temos uma normalidade no país, graças a um esforço gigante da população portuguesa, que normalizou o nosso não estarmos controlados por ninguém, não termos essas instituições que o Eduardo falava ainda agora como a decidir por cima de nós. E numa altura que temos isto tudo, para irmos ao orçamento de 2018, se calhar vamos a resultados de 2017. Não querendo ir só a números, vamos discutir também política, mas os números também são importantes. E quando vamos a números de 2017, vemos que há 20 países da Europa que crescem mais que nós. 20 países na Europa crescem mais que Portugal. Fomos o segundo pior déficit da Europa em 2017. O segundo pior déficit da Europa em 2017. Temos a terceira maior dívida da Europa. A produtividade cai desde 2015, diz o próprio documento do Orçamento de Estado para 2019. Os juros da dívida pública há 10 anos são superiores aos de 2015. E o rendimento das famílias nunca cresceu tanto nesta legislatura como cresceu no ano 2015. O último Orçamento de Estado
da coligação PSD-CDS, ou seja, o rendimento das famílias cresceu mais no último orçamento de Estado do PSD-CDS que cresceu nestes 3 orçamentos de Estado. Pegando na questão do déficit, este orçamento projeta um déficit para 0%, 0,2%. Já com uma cativação, sim, porque... Valores que a direita nunca conseguiu. Na lei normal, sim, mas temos estas coisas todas, Maria, e depois temos muitas outras coisas. Quando eu digo que perdemos uma oportunidade histórica, perdemos uma oportunidade histórica de perspectivar, de sonhar o país, porque vamos perceber como é que chegamos ao déficit zero. Porque o déficit, eu tenho dúvidas que será zero. A UTAU, eu disse aqui no último programa, aponta para o 0,6, porque os orçamentos não correspondem, não batem certo. Outra entidade tem acertado muitas das previsões. Certo, não vamos retirar credibilidade à UTAU, não me parece que seja um órgão a quem quando a UTAU começar a acertar previsões, eu dou crédito à UTAU. Quando a UTAU começar a acertar previsões, eu dou crédito à UTAU. Mas eu dou crédito à UTAU quando a UTAU detecta que a lei do orçamento entregue na Assembleia da República é diferente da que é enviada para a União Europeia. Só nisso eu já lhe dou mérito, porque já detectou uma coisa. É uma cativação, eu já lá vou. E chegamos aqui e temos esse déficit apontado para esses números porque temos a carga fiscal mais alta de sempre. Isto é factual. Podemos discutir o que é a carga fiscal, mas que a carga fiscal é a mais alta de sempre é factual. E o investimento público mais baixo. Esta legislatura teve os investimentos públicos mais baixos de sempre. E isto não pode ser considerado um sucesso, não parece que isto seja um sucesso. É que estamos a pedir às pessoas... Desculpa lá, como é que temos um dos investimentos públicos mais baixos de sempre? A legislatura. Jorge, desculpa lá. Aliás, precisamente é uma das críticas que eu faço, é precisamente pelo investimento público ser demasiado elevado. Não, o investimento público aumentou desde a legislatura anterior e estás-me a dizer que esta aqui é uma das legislaturas com o investimento público mais baixo? Não. O investimento público cresce 7% em relação ao ano passado. Cresce menos... Cresce em relação ao ano passado. Cresce em relação ao ano passado. Mas há um problema, que é o mesmo problema que tu dizes em relação ao rendimento, que é uma coisa que não estás a perceber, que é, obviamente, como tu fazes a avaliação pela taxa, é óbvio que, à medida que tu aumentas, cada vez que aumentas nominalmente, aumentas menos, como é normal. Então, se calhar, também podíamos aumentar os gastos com educação proporcionalmente ao que aumenta o PIB. Eu não estou a falar em relação ao PIB, o que eu estou a dizer é que é muito simples, é totalmente diferente de mais 10% de 5 euros ou mais 10% de 500 euros. O que eu estou a dizer é óbvio que se tu fazes a avaliação da evolução de crescimento e da evolução de taxa, e portanto fazes a relação dos rendimentos, à medida que aumentas, eles diminuem nominalmente, como eles não aumentam sempre na mesma percentagem, apesar de continuarem a aumentar, a taxa de crescimento é menor. Isso é normal. É a mesma coisa com o investimento público. O investimento no tempo do PSD e do CDS diminuiu brutalmente. Agora está a aumentar. Está-se a aproximar dos valores da altura. É óbvio que, ao longo dos anos, como já tens um valor maior, a taxa de crescimento de ano para ano é menor. Isso é normal. Vamos Isso é números, matemática, então. Jorge. Vamos a números. Vamos a números, vamos não às taxas. Não vamos às taxas. Não vamos às taxas. Eu, por acaso, não te interrompi, mas até gostava de ir. Daqui a bocadinho vais-me dizer ponto a ponto as que fizeste, para te responder uma a uma. Certo. Porque não acertaste uma. A seguir vou a isso. Mas vamos então às empresas e deixa-me dizer-te uma coisa, eu não tive tempo suficiente para analisar todo o documento. Estou a basear a minha intervenção em duas intervenções que assisti ontem quando cheguei a casa à noite de 2 companheiros, porque eu tenho grande estima, o António Leitão Amaro e o Hugo Soares. Voltando a números, em 2019 as famílias e as empresas vão pagar em impostos mais 7 mil milhões de euros que é o que pagaram em 2015. Já não estamos em taxa, estamos em números, ok, que é porque e agora o Eduardo... Agora o Eduardo está preparado para me dizer nós não aumentamos impostos. Isto foi porque aumentou o consumo. Claro. Não. Só neste Orçamento de Estado, para não falar nos últimos, aumentam 11 impostos. Nos combustíveis, na tributação autónoma, na não atualização dos escalões de IRS, no tabaco, no IUC, no selo, na taxa municipal da proteção civil, aquela ideia peregrina do nosso primeiro-ministro quando era presidente de Câmara. E só nisto, e depois anunciam a baixa de 3 cêntimos na gasolina, essas brincadeiras que o nosso primeiro-ministro tantas vezes nos aconselha. Desculpa lá, força, eu não sei o que é que está. Eu não consigo perceber. Acabei de te dizer ainda há bocado, nós concluímos a segunda fase do aumento dos escalões do IRS. Estás-me a dizer que não se altera. O Ministro das Finanças diz, não está no Orçamento de Estado porque é feito por portaria, o fim do aumento extraordinário da taxa do ISP. Certo? Sim, claro. Não, mas a do ISP... Estás-me a falar do aumento de impostos que não foram aumentados? A do ISP é mais uma nova brincadeira. Porque a do ISP vai ser compensada com a taxa do carbono
E depois a taxa do ISP é para a gasolina, quando 80% dos veículos em Portugal são a gasóleo. Mas para isso já tens o gasóleo profissional que antes não existia. As empresas já são beneficiadas com a instituição do gasóleo profissional que não existia antigamente. Para valores exorbitantes para valores exorbitantes, para veículos acima de mesma. 35 toneladas, isso abrange empresa Mas como é óbvio, mas essas empresa é que são as empresas que fazem isso. Desculpa lá. Que empresa é que consegue ter é os preços dos combustíveis mais altos da Europa? O pequeno e médio Não- proprietário que tanto defenderam, que tanto Mas dizem... vai dar o isso. gasóleo profissional a qualquer proprietário de café que tem que fazer um transporte de 500 metros Não, para o lado, mas do armazém também não é para só a café. indústria pesada que tem 35 Claro que toneladas não, de- mas o governo não pode fazer política direcionada para as empresas, Também não deve dando para planificar, todas as deve baixar empresas, o independentemente imposto. do seu tamanho. Não, deve Também baixar é o óbvio. imposto, precisamente, deixar de encarecer a economia. Mas o governo não está a encarecer a economia. As penalizações que são introduzidas no Orçamento de Estado são, acima de tudo, penalizações fiscais que têm a ver com a rotatividade da contratação e que são medidas de combate à precariedade laboral, nomeadamente com a penalização fiscal em sede de IRC, com as empresas que têm uma rotatividade do corpo de funcionários acima da média do setor. Aí há penalização. E bem. Tirando isso, em que é que o Orçamento de Estado encarece a atividade económica em Portugal? Em nada. Agora, o problema da carga fiscal, como dizias há bocado, é o mesmo problema que o PSD não consegue perceber, que é o problema de se fazer a avaliação da carga fiscal não sobre o impacto de cada imposto, mas sobre a arrecadação fiscal. Mas então, isto é uma coisa que eu acho que qualquer português já percebeu, menos o PSD, menos os portugueses do PSD. Se o impacto dos impostos, ou se o aumento de impostos, se refletisse diretamente na capacidade de arrecadação fiscal, no ano do enorme aumento de impostos do Vítor Gaspar, nós tínhamos tido uma arrecadação fiscal brutal e não tivemos. Não. Foi dos anos em que tivemos menor arrecadação fiscal. E eu isso percebo muito bem, Eduardo. se a atividade económica melhora, é óbvio que há maior arrecadação fiscal. Certo? É normal. Mas isso que tu estás agora a dizer, eu percebo. Eu não percebo eu percebo é que bastava vocês manterem o investimento público daquele governo neoliberal de 2015, o investimento público de 2015, para nestes 4 anos terem investido mais 1.500 milhões de euros nos hospitais, nas escolas, na nossa defesa. Mas estás a falar em valores nominais ou Estou a falar em valores percentuais? nominais. Pronto. Estou a falar em valores nominais. 1.500 E de milhões. que forma é que tu fazias isso? De que forma é que tu fazias isso? Em 2015, manter o orçamento desse governo neoliberal que aprovou o orçamento de Estado de 2015. Aí sim, um orçamento de Estado bem eleitoralista. Nas vossas palavras. Em que o PSD tentou repor parte daquilo que tinha tirado durante os 3 primeiros anos da legislatura. Fez um aumento extraordinário acima daquilo que estava previsto. E é óbvio que se nós mantivermos o mesmo valor nominal todos os anos, estaríamos bastante acima. Agora, o problema é que nós não podemos cair nesse erro. Porque o cenário que nós tínhamos neste momento era, em 2015, o PSD olha para trás e diz o que me parece óbvio também, que é, nós durante 4 anos destruímos o país, ao menos no último Orçamento de Estado, vamos aqui tentar fazer aqui alguma coisa. Eu vou às eleições legislativas, ganho as eleições, tenho mais deputados na Assembleia da República, verdade, e tenho um governo durante 15 dias e vou apresentar um orçamento de Estado. E eu apresento uma proposta que eu sei que não vou cumprir porque eu não sequer vou ser governo. É óbvio que... Estás a falar do orçamento para 2015. Que é aprovado em 2014. Mas tu sabias pronto. Mas há aqui 2 coisas, que é, as propostas que eles fazem... Então As legislativas são de outubro de 2015. Quais delas? Está bem, mas o PSD faz propostas para o orçamento de 2015 em 2015 e o orçamento para 2015 apresentado em 2014. Estou a falar do orçamento para 2015 apresentado em 2014. E o que tinha acontecido nos 3 anos anteriores? Tinha sido o mal necessário para voltarmos a ter um país livre daquilo que vocês nos trouxeram. Não é? Vamos voltar outra vez a esta discussão, mas eu volto a esta discussão sem problema absolutamente nenhum. Voltamos sempre, que assim quiser. Qual é a razão pela qual nós fomos intervencionados? Qual é a razão? Qual é a razão? Diz-me qual é que tu achas que é. Eu não sei qual é que eu acho, eu sei qual é a razão. Qual é? O aumento das taxas de juros por causa da dívida externa. E porque o país estava preparadíssimo para esse aumento da taxa de juros, não é? É óbvio que o país não estava preparadíssimo. O déficit de 12%, não tem nada. As promessas eleitorais de 2009 e o orçamento eleitoralista, e assim completamente eleitoralista de 2009, não tem nada a ver com isso. Olha, o José Sócrates tem muitos méritos e muitos deméritos. E eu já disse que, na minha opinião, tem mais deméritos do que méritos, porque já disse que socialista para mim ele não é. Ok? E até podíamos falar sobre aquilo que é a distinção entre 2 períodos de governação do José Sócrates, os primeiros 3 anos e os segundos 3 anos. E eu consigo apontar muitas críticas ao José Sócrates. A principal crítica que eu aponto ao José Sócrates, no caso da crise concretamente, é simples. É que aquilo que ele fez foi precisamente o contrário do que era exigido, que era a política económica contracíclica. Quando
quando o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia o que fizeram inicialmente, depois da crise de 2009, foi nós estamos a ter problemas com o setor financeiro na Europa e aquilo que nós vamos fazer, recomendação do Banco Central Europeu para os países, aquilo que nós vamos fazer é o investimento privado estagnou, Vamos aumentar os funcionários públicos. não fomos aumentar, não é aumentar os funcionários públicos. O problema não foi o aumento dos funcionários públicos, que eu já lá vou chegar. Então porque é que Eu já lá vou ainda José chegar. Sócrates voltou abaixo no Já lá ano vou seguinte? chegar. Já lá vou chegar. O José Sócrates aumenta os funcionários públicos porque o José Sócrates, se bem te recordas, atingiu, na altura, o déficit mais baixo da história portuguesa, Sim. que era 2,7%. Parece que estamos a rever a história. E, portanto, como é óbvio, Parece que estamos a rever a história. óbvio, e bem, nesse ponto, bem, como é óbvio, se nós estamos a conseguir bons resultados do ponto de vista financeiro, o que faz sentido é que nós possamos redistribuir essa riqueza para as pessoas. Só espero que nós É isso que não faz estejamos a sentido. reescrever essa história do déficit mais baixo e do que é que vem a seguir. O que Espero vem a nós seguir... estejamos a reescrever essa história. Não estamos a reescrever porque isto são factos. Certo? Não. Aquilo que acontece a seguir... Para o futuro. Agora que vamos ter um déficit ainda mais baixo, que o ano seguinte não seja como o de 2009. Jorge, mas como é que tu consegues dizer isso? Desculpa, racionalmente, do ponto de vista económico, não há ninguém que consiga dizer, não há ninguém, nem à direita, que consiga dizer que nós, a diminuir a dívida pública, enquanto aumentamos o crescimento e enquanto aumentamos o consumo e as exportações, estamos a pôr em risco a economia portuguesa. Não há ninguém, não há ninguém. Eu só estou a dizer é que tenho medo que no próximo ano, como tu me acabaste de dizer, vínhamos do déficit mais baixo da história. O que tu estás a fazer é exatamente o que eu critiquei há bocado, que é o papel que a oposição tem feito, que é este papel desesperado de quem não sabe o que há de dizer sobre este Orçamento de Estado É o contrário. e se põe a dizer, espero que venha aí o diabo, vai acontecer qualquer coisa, pá, digam concretamente quais são as vossas críticas. Aquilo que ainda não ouvi o PSD a dizer. Vamos esquecer as críticas que fizeste que eu não vou responder a elas. Deixo só com uma pergunta, que é, que orçamento é que o PSD quer? Que orçamento é que o PSD quer e que orçamento é que o CDS quer? Eu sei perfeitamente quero saber. que orçamento é que o PSD Eu gostava de saber. Acho que os portugueses Eu sei gostavam de saber. perfeitamente que No orçamento é que o debate PSD sobre o quer. Orçamento de Estado, ninguém soube. Portanto, gostava que me explicassem que orçamento é que querem fazer. Que alterações do ponto de vista da política económica em Portugal é que o PSD e o CDS propõem. Queria saber. Mas Porque ninguém sabe. mas apresentou Ninguém hoje. sabe. Mas apresentou Não. hoje. Aquilo que nós... Apresentou o quê? Propostas de alteração e Aquilo agora que vamos nós discutir a ouvimos, especialidade. aquilo que nós ouvimos foi o PSD dizer que... O orçamento é aprovado hoje na generalidade. Temos Certo. um mês até à votação global. Tanto quanto sabemos, o PSD tem uma discussão interna sobre se há de apresentar propostas sobre o Orçamento de Estado ou não. Jorge, vou-te deixar Portanto, acho que nem o PSD sabe se vai marinar apresentar na propostas. resposta ao Eduardo. Deixa-me só- Nós temos mesmo que fazer um breve intervalo e eu passo-te logo a seguir a palavra. Vamos fazer agora uma breve pausa e voltamos já a seguir. Até já. Estamos de volta para a quarta e última parte do programa de hoje. Jorge, falávamos precisamente do Orçamento de Estado e eu vou deixar-te terminar o teu raciocínio. Minutinho porque o Claro Zeca tem que que ir à missa, por isso dá-me só este minutinho para rapidamente concluir. O primeiro é duas falácias desta legislatura que têm sido difíceis de desmontar. A primeira é que a direita acusou o programa de governo de que ia levar o país à bancarrota e não o levou. É verdade que não o levou porque o PS não governou com esse programa de governo. Porque o PS dizia que ia alavancar o investimento, a economia portuguesa com o investimento público, e o investimento público ainda está abaixo dos níveis de 2015. A segunda questão é a narrativa do PCP e do Bloco de Esquerda que se estava a preparar como narrativa para as eleições legislativas de que os orçamentos são fantásticos, eles aprovam orçamentos impecáveis, só que depois das cativações o governo muda completamente os orçamentos. Muda completamente as prioridades. Muda completamente as prioridades com o que cativa ou com o que não cativa. E, a meu ver, propositadamente, para tirar esse trunfo eleitoral ao Bloco e ao PCP, o Mário Centeno põe já nesta lei do Orçamento de Estado uma cativação. Ou seja, até essa narrativa eleitoral de que os orçamentos eram fantásticos, o problema eram as cativações, o Bloco e o PCP deixam de ter, porque já vai aprovar um orçamento que já prevê nele próprio a cativação. Finalmente, dizer só duas coisas. Indo ao discurso da palavra dada, a palavra honrada, o discurso de investidura de 2015, é muito engraçado verificar as duas principais ideias desse discurso de António Costa. O alívio fiscal e a aposta no investimento público. Para contrapor o alívio fiscal, temos a maior carga fiscal de sempre. Para contrapor a aposta no investimento público, temos o investimento público abaixo do de 2015 que o governo anterior lhe deixou. José, Assunção Cristas critica claramente António Costa de cobardia política e que se furta ao debate e isso faz dele faz dele fraco, demonstra um sinal de fraqueza. Porquê?
Eu acho que não é sinal de fraqueza, eu acho que é sinal de inteligência. O António Costa sabe muito bem aquilo que preparou e o que fez, portanto, esconde-se no seu bunker e fica à espera que as bombas passem. Mas a Associação Cristas também diz que ele dá com uma mão e tira com a outra. Temo que a Associação Cristas aqui foi infeliz nas suas declarações. Porquê? Porque isto não é um ato isolado, ou seja, não é um ato de uma só pessoa, isto é um ato de duas pessoas. Isto é o Costini e o Centini, que é digno de um truque de magia, do Master Houdini. Porque assim, o dinheiro, é o que estamos a falar, o dinheiro não nasce das árvores. O dinheiro não nasce, não cai do céu, nós não apanhamos o dinheiro e vamos dá-lo às pessoas. Isto é preciso compreender que em política orçamental tudo que se dá tem de vir a algum lado e tudo que não vem do saco fiscal vem da contração de dívida pública. Portanto, e ela disse que ele dá com uma mão e tira com a outra. Não. O que acontece é, o Costa faz assim umas macacadas, faz uns malabarismos e o povo português fica... porreiro, e depois vai o Centeno com as duas mãos e tira as carteiras e puxa tudo que os portugueses têm. E os portugueses nem dão conta disso. Nem dão conta disso porque a única política orçamental que este governo tem é a da taxação, é taxar. Mas só que não taxa às claras. Engana o português médio que não tem, à partida, grandes conhecimentos daquilo que é política, os meandros políticos fiscais. E, portanto, diz, tu no início do mês, vou-te dizer aqui um dogma, uma verdade incontestável. Tu no início do mês vais ter mais dinheiro. O governo socialista dá-te mais dinheiro. E tu gastas, e depois chegas ao final do mês e dizes, eu não percebo, eu tenho mais dinheiro no início do mês. E estou a gastar mais. E as pessoas, e isto é o truque de malabarismo, é o Costa consegue imputar às famílias os gastos a mais. Porque as pessoas não sabem, por cada produto que compram, por cada transação que efetuam, estão cada vez a pagar mais e mais e mais. Mas onde é que foi esse aumento do IVA que eu não dei por conta dele? Não foi do IVA, foi do imposto sobre os produtos petrolíferos, que encareceu a economia, por exemplo. Mas como é que, só para desmontar essa falácia, como é que o imposto sobre os produtos petrolíferos encareceu a economia quando nós, só agora, em 2018, é que estamos a ter os combustíveis ao preço que estavam em 2015, antes do governo entrar? Eu não consigo perceber como é que o preço da gasolina durante esta legislatura foi mais baixo. Com o barril a um terço. Foi mais baixo. Com o barril a um terço. Exatamente a diferença. Mas a questão do barril a um terço, essa é que é uma boa desconstrução. Eu sou contra acabar-se com o adicional do ISP. Ao contrário do que disse o Mário Centeno que ia fazer. Porque aquilo que eu sei é que não foi o adicional do ISP que influenciou os preços. E nós vamos ver isso muito claramente. Quando acabar o imposto, os preços não vão deixar de aumentar. O problema da diminuição do valor do barril de petróleo e o contínuo aumento dos preços dos combustíveis em Portugal não advém da intervenção do Estado. Pelo contrário, até fico muito contente que vocês defendam como eu a imposição do preço público. Eu também acho que sim. Acho que é preciso... O problema em Portugal foi termos liberalizado o setor da energia. Esse é que foi o problema. Como é que se explica, por exemplo, a descida no nosso país vizinho, em Espanha, e a subida em Portugal? Claro, mas a questão é essa. Eu também gostava de saber a resposta a essa pergunta, mas eu sei uma coisa, é como nós privatizámos em Portugal os fornecedores de combustíveis e como nós liberalizámos o mercado, a resposta a essa pergunta só pode ser dada pelos operadores privados. Essa é que é a questão. Eduardo, é que nós continuamos a responsabilizar o governo por uma opção que é uma opção privada da fixação de preços, uma política privada da fixação de preços. Aquilo que eu defendo, pelo contrário, é exatamente que seja o Estado a ter que estrangular o mercado com... Lá está, mas é que o problema é que tu queres tudo isso ao contrário. Deixa-me lá continuar. Eu deixo-te continuar, mas ao menos ser coerente. Tu perguntaste que tipo de orçamento é que eu apresentaria. Foi a pergunta, então, foi o repto que tu deixaste. E eu estou a dizer que isto era uma coisa que eu não apresentaria, este tipo de medidas fiscais. Eu acredito, como é óbvio, que o Estado tem de ter tem de taxar, tem de haver tributação. O contribuinte serve precisamente para contribuir, caso contrário não tinha função social absolutamente nenhuma. Mas a questão é, a contribuição tem de ter por base alguma solidariedade social.
E o que acontece hoje em dia é que, por base dos impostos... Pá, Eduardo, tu não te rias, pá. O Eduardo ri-se e desconcentra-me. Isto é recorrente. Desculpa, Zeca, mas tens Isto é piada, quer recorrente nos debates. Isto é, parece o António Costa. O salário mínimo aumenta para 600 euros ao longo de Oh, uma legislatura e pá, o Estado não deu nada a mais ninguém. caro. Fogo. O que interessa, isso é o rendimento nominal. Não, nominal, exatamente, não é o rendimento real das famílias. Fogo. O No rendimento, salário mínimo não se aumentou brutalmente o rendimento real? o rendimento real é o que é que cada euro permite-te comprar. E a questão é que hoje em dia cada euro se torna mais difícil de comprar produtos. Mas estavas-me Todos os anos é a inflação. Mas eu estava-te a dizer, está bem. Estava-te a dizer exatamente aquilo que acho. Que é, o problema é um facto, não vem deste Orçamento de Estado. Isto é uma crónica socialista, é fruto talvez também daquilo que é a história e o ímpeto constitucional que tivemos, que não permite de facto uma reforma àquele que é o modelo económico do país. E o modelo económico do país está altamente servil e servente do Estado. Serve-se do Estado tanto para a sua atividade como também para a sua subsistência. Porque hoje em dia... Numa das pequenas economias abertas mais financiarizadas da Europa, hoje temos um em modelo dia, económico em que as empresas estão há um dependentes do facto. Estado. Hoje em dia, Essa mas é isto também é muito da doutrina socialista, que é controlar o Estado no seu todo, não é só controlar o governo, é controlar o Estado toda a volta. E toda a volta isso significa também controlar o setor económico. Porque hoje em dia, as pessoas não sabem disto, é que nós temos 700 empresas públicas e 700 institutos públicos. Sim. Isto é uma máquina do Estado com 1.400 entidades, Então? financiadas diretamente do governo. Sim. Muitas delas, aliás, atrevo-me a dizer, a maioria delas, sem necessidade de absolutamente nenhuma, em que o papel social do Estado não devia sequer estar nessa esfera. Mas estamos a falar deste número que deve rondar à volta, por exemplo, de uns 10.000 administradores. E como por base um salário médio do administrador, isto significa uma despesa de 270 milhões ao ano, que há de rondar numa legislatura de 1.000 milhões de euros em 4 anos. É metade do que vocês cortaram na educação. Exatamente, Durante o vosso metade que a governo, gente é cortou na incrível. educação. Houve. Fala também para o Eduardo que assinamos três uma memorando, Em situações para nós. ocasionais, com o memorando obrigados a assinar. Com o memorando obrigados a assinar. Porque a questão é exatamente essa. É uma chatice. Um governo em que o CDS está inserido ter de cortar na educação, porque o CDS, como político orçamental, nunca quis nem nunca se propõe a cortar a educação. Falo quando é preciso cortar, quando é preciso haver um corte genérico. Então no governo anterior queriam propor o cheque de ensino, não queriam cortar na educação. Mas o cheque de Queriam ensino também tem por lá, também tem por lá Podia só aumentar. Estado. privados. Podia aumentar. O que vocês querem é capitalismo de Estado. É liberdade. Eu acho que É sim. liberdade de questão- escolhas. oh, Fica a liberdade de escolha. São muito liberais, mas o que interessa é capitalismo Liberdade de de Estado. escolha. Liberdade de Dá liberdade de escolha a todos os alunos. Jorge, deixa-me terminar. Deixa-me terminar. Estás a ver as escolas, Isto é o as escolas que problema. têm o critério de Eduardo, admissão deixa lá terminar. é que vão dar liberdade de escolha aos alunos? Isto, o Jorge disse que eu ia à missa, e eu vou agora falar de Padre António Vieira. E o Padre António Vieira, já no tempo dele, conseguiu perceber aquilo que era de algum modo algum tipo socialista. Ele, na descrição de lá dos peixinhos que ele faz, atrás dos tubarões, e podemos considerar o António Costa um tubarão da política portuguesa, estavam as rémoras, que são o parasitismo. E o problema é que o Estado hoje em dia vive de parasitismo, e é só parasitas à volta do Estado. E o Estado não é grande e gordo, não é grande e gordo por ter saúde pública e educação. É grande e gordo por ter precisamente estas entidades, este excesso de entidades, esta estatificação da vida privada. E é uma autêntica devassa, não, é verdade, isto é uma autêntica devassa daquilo que deveria ser. Se um gajo em Portugal nem pode fazer nada porque o Estado não permite. Meu Deus. Não, Estamos é num verdade, Estado- isto é... As liberdades individuais estão coartadas. Não, estão completamente cortadas. Hoje em dia, Eu não sei em que Portugal é que hoje tu em vives, dia, eu no o meu modelo país não económico sinto é isso, iniciativa pública e não é iniciativa privada. E eu, por acaso, eu pergunto mesmo que... E neste Orçamento de Estado vê-se muito bem disso. Aliás, ele é o espelho daquilo a que se propõe um governo socialista à partida, com as vossas medidas keynesianas, pá, de contraciclo. Isto não é Keynes preciso... não era um socialista. Era um socialista de mercado, era um Era bom socialista de mercado que achava que a economia todos neoclássica os resolvia o governos, problema olha, em cenários de estabilidade. os governos socialistas, pá, pegaram na teoria Todos geral de pegaram em Keynes Keynes, e chaparam em todos os programas de governo. E neste governo vê-se que não existe um programa político para o investimento privado. Vê-se que não existe um programa político para a redução real da dívida.
para a redução real da dívida. Não é redução nominal, porque isto é muito bom. Hoje em dia, uma pessoa aproveitar-se, um governo aproveitar-se, aquela que é uma boa conjuntura de uma pequena economia aberta, como é o caso português, da conjuntura internacional e o PIB crescer em função disso, sem, não sei não, mas com muito pouco intervenção do Estado, e a dívida nominalmente decresce, mas só, a dívida percentualmente decresce, mas só que nominalmente cresce. Porque isto um dia em que a taxação, ou seja, quando a economia desacelerar e as pessoas deixarem de comprar bens, deixarem o consumo interno reduzir um bocado, o déficit volta a aumentar. O déficit é conjuntural, não é estrutural. Qual é a solução do CDS, então, que eu não percebi? Não, a solução do CDS, precisamente, é apostar numa redução estrutural da despesa pública. Reduzir a despesa pública aos mínimos exigíveis. Onde? Hã? Onde? Olha, a começar por acabar com a maioria das empresas públicas e com os institutos públicos que só alimentam o parasitismo, que representam um gasto orçamental. Eu por acaso não sei os valores, mas já te falei que são de 1.000 milhões de euros só dos administradores. Agora pensa nos serviços, Não estou certo desses números, mas sim. Mas então diz-me uma coisa. Multiplica isso. Mas que entidades é que são desnecessárias? A questão é essa, é que nós não podemos dizer que é preciso... Quer dizer, podemos dizer se nós defendermos a inexistência do Estado. E aí, no teu papel, por exemplo, empresas públicas. Agora, se dizes que as empresas públicas não são necessárias... Da CP, o Comboios de Portugal. Olha, um caso ótimo, resultou muito bem. Queres pegar nota? Olha o CTT, também resultou muito bem. Os CTT estão altamente competitivos hoje em dia. Estão altamente competitivos. Estão altamente competitivos. Tu usas o CTT? Olha, já uso o CTT. E até te digo, não deves usar muito, não deves usar muito. Tenho com a qualidade do serviço. Derivado financeiro criado pós-privatização dos CTTs. Sim, exatamente. Porque souberam diversificar os produtos. Claro. Portanto, aliás, decidiram destruir o ramo da atividade que são os correios. A diferença do socialismo para a nossa visão económica é precisamente esta: nós não nos consideramos, nós não temos a soberba intelectual de achar que nós conseguimos controlar melhor a atividade económica. Nós não consideramos isso. Nós servimos simplesmente para a regular, para não deixar que essa economia capitalista selvagem resvale. E é para isso que existe o Estado, precisamente. Mas a soberba intelectual é de nossa, supostamente, é de que o Estado gere melhor. E porquê que o privado tem que gerir melhor? O privado... Pelo contrário, o caso CTT é um caso paradigmático. Uma empresa que foi privatizada pelo PS e pelo CDS e cujo serviço a população sente que piorou bastante. A questão é a iniciativa privada com a perseguição de lucros, tem sempre à partida. Claro que há casos que correm mal e há empresas privadas que falem como as empresas públicas não falem porque o Estado está sempre a capitalizar. É o caso da Caixa Geral de Depósitos. É o caso são necessárias. A Caixa Geral de Depósitos está desequilibrada exatamente pelo problema que há bocado estava a dizer o Jorge. Porque ao contrário do que dizia o Jorge, o problema do aumento de dívida pública não foi o aumento dos funcionários públicos, mas foi a recapitalização da banca privada. Esse é que foi o problema. Feita pela Caixa Geral de Depósitos. E digo-te mais. E continuam a recapitalizar. Claro, para resolver o problema. Para resolver o problema, como é óbvio. Olha mesmo, o PCP e o Bloco de Esquerda eram contra a recapitalização da banca, do sistema financeiro privado. E agora, com 800 milhões orçamentados para nós votamos isso na especialidade? Votamos isso na especialidade? Qual é a a pergunta que eu te faço é a recapitalização da banca é votada na especialidade por nós? Vão votar e o orçamento vai passar. Ok, que votam um documento todo, mas a E questão a recapitalização da banca privada já aconteceu neste Zeca, mas anterior. isto é uma coisa que muitas vezes... Desculpa, Zeca, mas isto é uma coisa que atira muitas vezes ao PCP, que eu acho que é importante esclarecer e também atira ao Bloco de Esquerda, que é... Dizem, ok, vocês fazem passar um orçamento que tem um conjunto de medidas com as quais vocês concordam, mas depois tem meia dúzia delas com as quais vocês discordam completamente e vocês votam o documento todo. Votamos na generalidade. Agora, quem é que faz passar estas medidas na especialidade? É que o PS não as faz passar sozinho. Quem é que faz passar as medidas na especialidade? Mas na votação final global, podia sempre fazer Não, nós fazemos passar na especialidade as medidas que visam Jorge, recuperação de direitos e rendimentos para os trabalhadores. Vocês fazem passar essas medidas na especialidade. As teorias socialistas de economia que foram aplicadas desde 40 anos de democracia resultam em 130% de
dívida pública. É? Desculpa. Quem me dera que isso fosse verdade, tivéssemos tido políticas económicas socialistas durante 40 não anos. tiveste. Até o Cavaco. Eu não sei o onde, Cavaco, eu não sei Cavaco onde. era um socializante do caraças, pá. Sim, o Cavaco O Cavaco era um socialista, era um socialista do destruir o pior. tecido produtivo português é que ele foi socialista. Era um socialista do pior, pá. Ui, a destruir a Era. indústria portuguesa, a agricultura portuguesa. Ui, um socialista. Meu Era um Deus. socialista, era um regulador nato, pá, nato. Sim, sim. Porque a verdade é que hoje em dia o socialismo não consegue apresentar absolutamente respostas a nenhuma destas perguntas que eu fiz. Ao investimento privado não apresenta respostas porque não quer que ele exista. Então, mas o Prefiro investimento público. privado tem aumentado, quer o investimento privado português, quer o por causa da investimento conjuntura privado económica, estrangeiro. não há uma política socialista Oh, direcionada a isso. Mas Não há nenhum governo que seja totalmente responsável pelos resultados da economia, mas também não é irrelevante. Eu estou a terminar e depois respondes-me e depois, se houver tempo, eu ainda te respondo. Eu estava a dizer, não há uma política que estimule o investimento privado, pela mão socialista, porque isso não convém, quer ser um investimento público. Não há uma política de reestruturação da dívida real, ou seja, do pagamento da mesma, porque também o que interessa é contrair, o que interessa é ter dinheiro disponível para ter investimento público. Não há uma redução estrutural da despesa, porque o que interessa é que o Estado cada vez seja maior e cada vez mais gordo e cada vez mais pesado. E não existe uma vontade por parte do socialismo para a redução do Estado. Certamente. Pois certamente. Ainda bem. Um dia Vocês experimentaram esse modelo durante 4 anos. lá está. E sabes porquê? Tu podes dizer que, até podes dizer que eu não acredito que não era a vossa intenção, mas é verdade. Também não te podes acusar de aumentar impostos. Eduardo, tocaste agora num tema essencial que é... Posso perfeitamente aumentar a arrecadação fiscal e não reinvestir no Estado. Posso perfeitamente. Não é nada incompatível e vocês experimentaram esse modelo. Deixa-me lá terminar. Claro que não foi e precisamente os orçamentos socialistas são eleitoralistas por causa disto. Não é por darem mais X rendimentos ali, nem mais acolá. São eleitoralistas porque só pensam sempre no imediato. Não há uma tentativa de reforma política em 40 anos de fracasso daquilo que foram as políticas socialistas neste país. Não há uma tentativa de reforma política. Tu não vês a questão da segurança social, por exemplo, a ser resolvida. Nem sequer pensada. Posso Nem dizer sequer uma coisa? pensada. Tu não vês da segurança social ia se esgotar no fim desta década. Neste momento a previsão de esgotamento já é de duas décadas à frente. É 2030. E tu estás-me a dizer, não, era no fim. Hoje em dia, em 2015 o esgotamento estava previsto no final da década. Já vai ser de usar a almofada financeira. Também não há uma política demográfica promovida pelo governo, verdade seja dita. E chumaram todas as propostas de natalidade. Zé, que aumentámos 20 anos para a frente o prazo de extensão do fundo. Aumentou o salário. Estás-me a dizer que não estamos a contribuir para a sustentabilização da segurança social? Para terminar, isto é um programa político que não tem futuro. Isto é um programa político que vê o dia da manhã. E os portugueses, e principalmente nós jovens, nós estamos aqui, somos avós de uma certa geração. Nós temos a obrigação moral, quase, de ser a política do futuro. Ou seja, não é a política a pensar para o dia de hoje, não é a política a pensar na maioria absoluta que o António Costa possa ter amanhã nas eleições legislativas. Porque este governo já se percebeu. Este governo é o governo das duas mãos e das duas faces. Das duas mãos que é que dá e é que saca. Das duas faces que é que gosta do vento que apanha de uma economia de mercado e ao mesmo tempo é da face que se esconde e esconde dos problemas que vão acontecer. Este governo é um chapa-ganha, chapa-gasta. Não há uma política a pensar há 10 anos deste governo. E isso é que é dramático. Isso é que é dramático. Afonso, temos uma direita claramente contra este orçamento. O PCP votou a favor do documento na generalidade, mas considera que será necessária a revisão de alguns pontos que considera fulcrais, não é? Sim, sem dúvida. Eu, antes de mais, gostava de dizer que acho muito piada estas discussões sobre o orçamento, até porque na altura do anterior governo eu tinha pai 12 anos. E por isso, isto para vocês surge mais naturalmente, eu tenho que fazer um bocado de pesquisa. Mas por isso também acho engraçado o trabalho de pesquisa inerente a este tema. Eu acho muita piada à direita que vem para aqui dizer que, nós estamos a matar as famílias portuguesas, coitados, porque andamos aqui a aumentar o imposto sobre os combustíveis e tudo mais. Então, vocês estão preocupados com as famílias portuguesas, aumentem o salário mínimo nacional. Votaram todos contra, não é? Então estão todos preocupados. Não, Zeca. O salário mínimo nominal não resolve nada por si. O salário mínimo nacional não resolve nada por si. Estás a dar dinheiro às famílias. Claro que não. Se o salário mínimo nacional aumentar, o preço do trabalho aumenta. Se o preço do trabalho aumenta os gastos da empresa. Se os gastos da empresa aumentam, o preço do produto aumenta. E porque a empresa não quer abdicar das suas grandes margens de lucro? Porque a empresa não quer abdicar das suas grandes margens de lucro, é que isto ocorre.
Eu, no último debate, trouxe para cima da mesa um dado que era que um trabalhador atualmente produzia qualquer coisa como 38 mil euros de riqueza por mês no nosso país. Eu pergunto para onde é que está a ir esse dinheiro? Então, para o salário mínimo nacional não está a ir. E esse dados é de onde? Isto é do Banco de Portugal. Podes ir lá ver, sim. 38 mil euros cada trabalhador produz. Isto não está atualizado, isto é de 2013, o dado que eu trazia. Mas é do Banco de Portugal. Sim, até te choca, não é, Jorge? Até o Jorge fica chocado com isto. Não. São 38 mil euros. Agora que é anticapitalista. Eu gostava de saber para onde é que o Já dinheiro vai está a perceber ir. agora, isto afinal está-me a tramar. 38 mil euros. Ok. o Vou dinheiro- confirmar. Vou confirmar. O dinheiro não está a ir para as Tem poucos pessoas. fundamentos ideológicos, pá. O dinheiro não está a ir para as pessoas porque não há dinheiro para aumentar o Só salário recebe os mínimo. dados novos Estou a brincar com surpresa. contigo, Não fiques nervosíssimo. Pá, o dinheiro não está a ir para as pessoas, não se aumenta o salário mínimo. Também não está a ir para o Estado. Onde é que está a ir o dinheiro? Esses dados são de quando? Desculpa. 2013, penso eu. É que diz a lei do Orçamento de Estado para este ano que a produtividade cai desde 2015. A produtividade Sim, cai sim, por outros motivos. E a produtividade não tem a ver com o que gera cada trabalhador por si só, mas tem a ver com o facto de nós termos um problema de degradação de métodos produtivos em Portugal, como já tivemos. Para além de termos outro problema, que é o facto de nós, com a recuperação do emprego, obviamente, com a necessidade também de bem, tentar explicar isto com calma. Nós, com a recuperação do emprego e com o restabelecimento daquilo que era a capacidade produtiva portuguesa, porque nós até 2015 tivemos, ou logo a seguir a 2015, quando o Governo entrou, uma das primeiras críticas foi o estímulo ao consumo privado não está a resultar porque nós não estamos a ver um aumento da produtividade. E o problema que nós tínhamos é, entre 2011 e 2015, nós reduzimos tanto a atividade privada que nós estávamos abaixo da nossa capacidade produtiva, portanto, nós não estávamos a ter novo investimento, estávamos a recuperar a capacidade produtiva nessa altura. Com o aumento do trabalho e com o aumento de cada trabalhador para produzir os mesmos fatores, aquilo que acontece, obviamente, é que nós temos menor rentabilidade do fator trabalho e, portanto, isso é normal. Isso só se resolve com a alteração dos métodos produtivos. E o problema que nós temos é, infelizmente, e isso não é um problema que se resolva numa legislatura, nem em duas, nem em três, se calhar, é um setor privado que está ultrapassado do ponto de vista quer do tipo de produtos que produz, quer do ponto de vista das metodologias de produção. Isso é um problema que Portugal sempre teve. Essa é que é a grande reforma, acho eu, que o setor privado precisava de fazer. Pronto, também, entretanto, perdi-me um bocadinho. Desculpa. Pronto, não faz mal. Pronto, mas o que eu ia dizer é que eu acho muito piada à direita que vem para aqui e depois acho muito piada outra coisa, que eles estão sempre a tirar a cara do PCP e do Bloco de Esquerda porque vocês estão a votar um orçamento de Estado e têm que votar as coisas boas e as coisas más. Em primeiro lugar, temos que perceber porque é que o PCP e o Bloco de Esquerda viabilizaram esta solução política. Viabilizamos esta solução política porque estava no vosso programa eleitoral para a legislatura passada que vocês iam cortar à cabeça 600 milhões de euros nas pensões. Não estava, não. Estava sim. Não estava. Essa foi a mentira da campanha eleitoral, mas não estava. Foi a mentira da campanha eleitoral. Não estava no programa eleitoral. Foi o que mandaram para a Comissão Europeia. Não estava. Pois, tens razão. Concordo contigo, tens razão. Não estava no programa eleitoral, porque vocês não tiveram essa coragem de dizer isso aos portugueses. Vocês só mandaram para a Comissão Europeia. Porque o anterior governo acabou com o subsídio de férias e subsídio de Natal, congelou as carreiras, reduziu os salários da função pública e o PCP disse muito claramente por aí não vamos. E então viabilizamos esta solução política de um governo minoritário do Partido Socialista. É claro que os orçamentos que o Partido Socialista apresenta têm muitas coisas com as quais nós não concordamos. A questão é que eu e os meus camaradas olhamos para o saldo final, para o bolo e achamos, pronto, antes isto do que ter cá os outros gajos. Não sabes o que é o contraponto? Não sabes quais seriam as políticas do PS e CDS deste governo? Mas vocês também foram eleitos Deixa-me a apresentar um adivinhar. programa. Quer dizer, Não é? E um grande programa, diga-se passagem. Deixem-me adivinhar. O PSD e o CDS têm-se Grande pautado ao programa, longo dos anos por tratar muito bem o povo e os trabalhadores portugueses. PS, José Sócrates, António Eu também não Guterres dizer e que Mário estão bem. Soares também. Eu não estou a dizer que eles também estão bem. Eu também não estou a dizer que eles estão Então, bem. qual é? com os tempos, de facto. Eu também não estou a dizer que estão bem. Agora estou a dizer é que o PSD e o CDS por aquele caminho não íamos de não tratou de certeza. maneira alguma, porque Mas as pessoas agora- nem querem ouvir falar do PCP, pá. As Essa pessoas, também não, pá. as Mas eu pessoas acho que agora aqui- fogem a CTPs. Acho que agora Aí, aqui a mas questão o é... CDS, aí estou com o Eu acho que Eduardo. aqui a questão Mas é... é Nós o mesmo viabilizamos os orçamentos de Estado, viabilizamos Não é o sim. mesmo nível, não é? Viabilizamos sim os orçamentos de Estado. Percentualmente. Viabilizamos sim os orçamentos de Estado, é um facto. Agora, quando chega à parte de votar isto na especialidade, tu no outro dia falavas de um perdão de dívida, entre aspas, que não é bem um perdão de dívida à EDP, falávamos agora da recapitalização da banca, mas vocês acham que o PCP votou a favor na especialidade? O perdão de dívida eu tenho ideia que sim. Quem votou? Não votou. O perdão de dívida Quem eu tenho ideia que sim. vota a favor disso é precisamente o PSD e o CDS.
Porque o Partido Socialista, quando chega a hora de passar o Orçamento de Estado e quer passar medidas que promovem o devolvimento Eu tenho sérias dúvidas que rendimentos. isso seja verdade em 99% dos pontos. Não, mas é sempre assim, queres ir ver? Vai ver as votações do Orçamento de Mas Estado. depois tens O outra coisa. PCP Mas sem ser aprovado em votação final, a votação na especialidade Claro não que produz sim, mas efeitos era práticos. isso. Jorge, tu não estás aqui a perceber uma coisa. É que era isso, ou ter-vos lá a vocês a retirar direitos e rendimentos aos Mas não trabalhadores. era isso que nós íamos estar a fazer. Não. Logo à cabeça. Retirar 600 milhões de euros à Segurança Social. Não era isso, Isto é estava melhorar lá. muito. Afonso, o tempo é mesmo escasso. Pronto, Peço mas o que eu desculpa, queria vou-te dizer é pedir que para terminar. Quando chega a hora de viabilizar recuperações de rendimentos, recuperação de direitos, o PCP na especialidade vota a favor. Quando chega a hora de fazer perdões de dívida à EDP, de recapitalizar a banca, quem está lá para viabilizar isto ao lado do Partido Socialista, que eles não conseguem fazer sozinhos, são vocês. Não é verdade, não Eu fomos acho que o nós. povo português Não tem que perceber fomos é isto. É nós. que quem é que vota num sentido, quem é que vota no outro sentido. Pois tem. que Daqui a um perceber mês, isto. na votação do orçamento, que toda a gente esteja atenta a quem é que vota no orçamento de Estado e quem é que não eu vota. gostava só de dar aqui uma nota final, que eu acho que isto é um programa de jovens, como já foi dito muitas vezes, é um programa direcionado para a juventude e tenho pena de vez em quando não se falar mais daquilo que são os impactos deste orçamento de Estado, de facto, Isso. junto dos jovens. Acho que é uma coisa que valeria a pena vir para cima da mesa. Eu sei qual é, logo à cabeça, como aos 600 milhões logo à cabeça. E não há sequer futuro, não há uma Não, eu sei qual política é, de sabes futuro. qual é? Não há É uma os política alunos de futuro. do ensino básico e secundário terem os Quando manuais este gratuitos até jovem, 12º ano. e esse jovem, e este jovem não, estes dois jovens já não são assim tão jovens, mas quando nós os dois jovens nos tornarmos como jovens que já passaram a ser trabalhadores, não vamos ter futuro absolutamente nenhum. Afonso, em 30 segundos peço-te que Pronto, termines, por deixa-me dar- favor. não, Desculpa, deixa-me só- Jorge, deixa-me só precisamos acabar mesmo de educação. terminar. É que o peso dos impostos no PIB sobe e o peso da educação no PIB desce. É este o investimento deste Eu governo na diria educação. só assim, felizmente, eu acho que, muito claro, o anterior governo cortam-se 2 mil milhões de euros na educação. Este governo, no 4º ano da sua legislatura, temos os manuais escolares gratuitos para os alunos até ao 12º ano. Nem eu, Não é para todos os alunos até o 12º ano. nem eu, no ano passado, achava que o PCP ia conseguir chegar ao acordo com o Partido Socialista para isto. Eu, quando vi esta notícia, fiquei parvo. Mas não é para todos os Eu alunos. estava com uma amiga minha ao meu lado que ela disse, porra, até me apetece ter mais um filho. Querem combater o problema demográfico? Aumentem o salário mínimo nacional. Adotem este tipo de medidas. Não cortem 2 mil milhões de euros na educação como vocês fizeram no último governo. Percebes que era um regime completamente excepcional estávamos quase em estado marcial, do não é? país, não é? Quase em estado marcial isto. Nós temos que fazer um memorando de troca Em estado de falência, olha, como a Para ir agência do melhorando. Siriza, que faliu. Melhorando. Eu tenho mesmo que dar por terminado o programa de hoje. Novamente, muito obrigada aos 4 pela vossa presença. O Desafios Políticos de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana para debater o estado da política atual, na perspectiva, obviamente, das juventudes partidárias. Até lá, tenham uma boa semana.